Olá, 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 olá. Muito boa noite a todos. Estamos nos reunindo aqui hoje, mais um dia muito especial. Hoje temos a live do Paulo Cassiano, que está chegando aí logo, logo, já vou chamar. Então, muito obrigado pela presença de todos. Uma alegria muito grande estar aqui hoje no nosso grupo. O Paulo, vou chamar o Paulo aqui. Paulo Cassiano, muito bem-vindo à nossa live aqui. Maravilha, tá? Muito. Tudo bem, Luciano? Como é que Tudo tá as bem, que coisas? beleza. É um prazer mesmo te chamar essa noite de hoje. Prazer muito grande. Então, hoje a chegada da Era de Luz. Maravilha. Então, o canal Ensinamentos da Era de Aquário está trazendo o nosso amigo Paulo Cassiano, que ele é de Fortaleza, do Ceará. Fortaleza, e ele é o meu professor de expansão da consciência, de autoconhecimento. Então, o Paulo Cassiano é uma pessoa que, sim, que eu aprecio há muitos anos, e graças a ele eu consegui atingir muito êxito nas minhas ações, graças à orientação que eu tive do Paulo Cassiano. Então, o pessoal está chegando aí, já estamos em 2.300 pessoas aí, daqui a pouco o pessoal está chegando Tem mais. muita Tá? gente, né, Luciano? Tem bastante gente. Então, o Paulo... Pode falar. Eu sou muito grato aqui pela oportunidade de estar aqui no canal do Luciano, o canal da Era de Aquários. Coincidentemente, até fiquei surpreso, eu estava assistindo uma live do Luciano, e aí quando ele citou meu nome, eu olhei assim, aí eu me lembrei que há um tempo atrás o Luciano me procurou para iniciar um trabalho aí de terapêutico ou de consciência, e a gente depois não nos falamos mais, né? Mas aí eu vi que ele também estava bem atento às coisas que estavam acontecendo. Foi aí que eu vi que tinha uma sincronicidade, né, nesse trabalho, em toda essa conexão, né, que a gente está nessa era de Aquários, como ele fala aí muito bem no canal. Então eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui falando para os seus seguidores, para todas as pessoas que estão vindo, né, para todas as pessoas que a gente convidou, né, para estar hoje nessa live aqui, que para mim é muito especial, né, porque para mim é a primeira vez, não sei se você sabe, mas é a primeira vez que eu faço uma live com uma outra pessoa. Então você é o primeiro que está fazendo live comigo. Eu não fiz com ninguém. Eu recebi centenas de convites e a orientação que eu tinha era para não fazer. Mas quando você me convidou, eu tinha recebido uma orientação para fazer. Então agora eu estou, inclusive, me disponibilizando a fazer com outras pessoas no Instagram e tal. Mas no YouTube é a primeira vez. Eu nunca fiz uma live no YouTube. É a primeira vez que eu estou fazendo. Eu só tenho que acertar, porque parece que o pessoal disse que não está aparecendo aqui. Não, está aparecendo sim, está aparecendo. Não. Ok, está aparecendo, né? Não, então, está aparecendo sim, então. A gente está muito feliz aí por essa oportunidade de a gente estar fazendo essa live aqui no canal, e eu espero que a gente possa contribuir de alguma maneira, né, para que as pessoas possam ter aí um início de um despertar, né? É isso que é a grande intenção nossa, né? De estar aqui fazendo isso, para que a gente possa iniciar essa caminhada, né, essa trajetória de esclarecimento. Porque tem muita gente aqui, viu, Luciano, falando aqui que não está achando o link. Você postou o link lá no grupo seu? Sim, o link tá. Esse link da live tá no meu YouTube, né? Eu postei agora para as pessoas. Muita gente estava falando que não estava vendo. A pessoa atualiza a tela, aperta naquela rodinha ali, e ela às vezes atualiza a tela, a pessoa vai. Então, já estamos aguardando mais o pessoal chegando. Então, só um bate-papo inicial. O Paulo Cassiano, ele é de Fortaleza, Ceará, ele tem, parece que, 200, 300 grupos do WhatsApp, tem grupos em todo o mundo, tem lá grupo no Japão, grupo na Inglaterra, ele é uma pessoa assim que... Eu comecei com ele, antes do Paulo Cassiano, eu vou dizer, eu era uma pessoa comum, assim, né? Que eu conhecia, estudo sempre espiritualidade há muitos anos, mas eu nunca tive acesso ao autoconhecimento, a essa expansão da consciência. Eu fiquei sabendo com ele isso, então sou muito grato ao Paulo. Ele tem um grupo no Telegram também, Paulo Cassiano, vocês podem procurar, entre no Telegram, tem aquela lupinha, né? Vocês digitam Paulo Cassiano e vão entrar no grupo do Paulo Cassiano, ele tem lá muitos áudios, muitos vídeos, é um grupo do Despertar da Consciência, né? Então, o Telegram é super recomendado, e o Paulo tem grupos que ele faz palestras em todo o Brasil, ele dá aula, ministra cursos, então, ele é o professor, eu digo, ele fala muito sobre física quântica, embora ele diga que não é professor de física quântica, para mim ele é, né? Então, ele se diz professor de autoconhecimento, então... O autoconhecimento é que está, na verdade, por trás de tudo, né?
Por trás Então, de tudo está o autoconhecimento. Na verdade, no fundo é o autoconhecimento que nos conduz ao desenvolvimento da ascensão espiritual, da consciência. Então, por trás de tudo, inclusive da própria física quântica. É porque o que aconteceu é que antigamente a espiritualidade caminhava ao lado da ciência, né? Tanto que a astrologia era uma faculdade, né? E aí a igreja, para controlar, para manipular, acabou separando a ciência da espiritualidade. Então a gente vê como se fosse duas coisas, mas na verdade é tudo uma coisa só. E Paulo, o que tu considera, o que é para ti o despertar da consciência? O que é o despertar atual que a gente precisa tanto agora, que a gente fala tanto, né? O que seria, na tua visão, o despertar da consciência? E o que a gente tem que buscar, então, para atingir esse despertar? Né? Pronto. O Luciano, o que você está fazendo, esse trabalho muito bacana que você está fazendo, dessa transmissão de informações, de compartilhar com as pessoas as notícias de fato do que está acontecendo, porque a grande mídia manipulada, comprada, né, controlada por instituições milenares aí que sempre controlaram, né, que eu costumo chamar de Matrix, nunca permitiu que a gente tivesse acesso a essas informações. Então, um grande despertar é quando você entende que existe uma manipulação da verdade. O que isso significa que, à medida que você vai tendo essas informações, você vai começando a perceber a verdade, começando a perceber a realidade, você começa a mudar a sua percepção. Então, por exemplo, o estudo que você aprendeu está errado, a religião que você está frequentando, o que estão te dizendo não é isso, e aí vai. Então, essas informações já está dando um grande choque na consciência das pessoas, né? E o despertar é quando você acorda desse sono profundo, que nós vivemos numa grande ilusão, né? Nós vivemos numa grande ilusão, que na verdade tudo isso aqui é uma trama de Maia, né? Como dizem os indianos. É uma ilusão muito grande, entende? E despertar é você acordar, é você perceber isso, é perceber que existe uma outra realidade, que é essa realidade conectada ao divino, conectada ao Criador, conectada ao universo, e outros nomes que a gente possa dar ao sistema de fé de cada pessoa, entendeu? Então esse é o despertar, é você acordar. Eu tive o despertar da consciência, de fato, na verdade em 2009, eu tive, na verdade, uma expansão, né? Porque o primeiro passo é a busca, né? Porque as pessoas que estão aqui nessa live, agora são buscadores. São pessoas que estão entendendo que tem alguma coisa acontecendo, tem algo estranho, não estou assistindo bem, não estou dormindo bem, estou tendo sonho, estou tendo perturbação, estou tendo estresse, estou com pânico, estou com medo, estou com isso. Todas essas coisas estão vindo, porque a essência, que é a energia espiritual, ela sabe a verdade. Então ela sabe. Então quando você manda uma notícia, eu estava vendo uma live sua, caladinho aqui assistindo, e vi você transmitiu a informação. Aquela informação, ela impacta a pessoa. E dentro da essência dela, ela percebe que aquilo é verdadeiro. E ela sabe que aquilo é verdade. E à medida que ela sabe que aquilo é verdade, ela começa a ver as coisas diferente. Ela começa a ter um posicionamento. Porque esse chamado de despertar da consciência, do acordar da essência, é um chamado mundial. Isso está acontecendo no mundo todo, não está acontecendo só no Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo, na Alemanha, na China, na Bangladesh, na Índia, no Paquistão, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, em Cuba, em todos os lugares do mundo, as pessoas sentem que algo está acontecendo. E esse chamado interno traz esse caminho de busca para o despertar. Então, o começo de tudo é essa busca. A curiosidade, no livro do conhecimento, eles falam assim: a curiosidade é o primeiro passo para um despertar espiritual. A curiosidade, né? E à medida que só se você ficar muito curioso, você acaba se perdendo, né? Então, o E Paulo, assim, fala. Por exemplo, o despertar, ele é um processo contínuo e longo, ou é uma coisa assim, tipo, despertei de um dia para o outro, puxa, parece que eu estou vendo tudo hoje, assim, né? É uma coisa meia rápida, ou ela é um processo que pode demorar anos e lento, assim, como é que funciona o despertar? Tem gente que diz, eu despertei a consciência, mas isso foi um processo ou foi um choque? Tipo, a pessoa acordou um belo dia, agora eu já sou outra pessoa, né? Como é que é isso? Na verdade, eu acredito na seguinte forma: despertar a consciência nesse planeta, pouquíssimas pessoas despertaram. O que despertar é você acordar desse sono, acordar dessa falsa realidade, né, que é manifestada pelo nosso pensamento, porque nós criamos a realidade. E o primeiro processo é a expansão. Por exemplo, nós estamos agora num momento de expansão, nós estamos expandindo a consciência das pessoas nessa live. Você transmite as informações, pergunta, eu falo, a gente interage, as pessoas perguntam, e a gente tem uma expansão. Aí que você começa a ver o horizonte, você começa a perceber coisas. O primeiro passo da expansão
que leva ao despertar é a espiritualidade. Não tem como você ficar fechado somente no sistema religioso. O sistema religioso, ele aprisiona a possibilidade de um despertar, porque você fica preso a um livro, a uma escrita, aquilo que está escrito, aquilo que está falado. Não é isso. É muito além. Tem que ter a compreensão da espiritualidade, do Espírito Santo, do anjo, de Deus, Jesus, Buda. Eu não sei qual a sua crença de fé, mas você tem que entender que por trás da matéria, do físico, desse corpo aqui, existe uma espiritualidade. Então, essa espiritualidade é que leva à expansão. Então, o primeiro sintoma de um despertar é quando você começa a querer ficar um pouco sozinho, né? As pessoas tendem a se isolar, buscar ler, buscar a meditação, as pessoas começam a colocar mais foco, as pessoas ficam menos agressivas, né? Hoje, eu estava vendo no Telegram, muitas pessoas falando, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu estou com pânico, eu estou assustada, eu estou com medo do que vai acontecer. Porque o que está no inconsciente das pessoas é todas aquelas profecias que foram faladas, todas aquelas coisas, algumas mentiras, né? E algumas coisas que falaram que o mundo vai se destruir, que vai explodir, que vai morrer todo mundo. Não é isso, isso não vai acontecer, gente. Isso iria acontecer, né? Não Ia vai acontecer. E tu Iria acha acontecer. assim, ao teu entender, as profecias, as apocalípticas e tal, elas já foram então transmutadas através de um número de pessoas que conseguiu limpar e transmutar essa questão, e talvez a gente tenha as profecias então atenuadas ou muito brandas. Isso, exatamente, você falou sabiamente. Nós estamos vivendo o livro da Bíblia, ele tem vários livros, tá? Esse livro que nós estamos vivendo é verdadeiro, real, para o cristão, para o espírita, para o bandista, para o esotérico, para a pessoa que tem uma crença em nada, para os ateus, para qualquer pessoa. Nós estamos vendo a era do Apocalipse, certo? Nós estamos no livro Apocalipse, que é o último livro. O que é que encerra a Bíblia? É o último livro, Apocalipse, do apóstolo João Evangelista, certo? Que viveu o final da sua vida em Éfeso, que é uma cidade antiga, romana, que era como se fosse... Qual é o bairro mais nobre aí de Porto Alegre? O bairro mais nobre. Menino Deus, alguma coisa assim, não sei, eu entendo. Por exemplo, aqui em Fortaleza é o Deota, lá em São Paulo é o Jardins, né? Pinheiro. Então, Éfeso era como se fosse um bairro, uma cidade onde só morava a elite, né? Porque essa guerra espiritual mundial que ocorre hoje, ela é uma guerra contra a elite, uma elite globalista, que domina as empresas, que domina a indústria farmacêutica, que domina o armamento bélico, que domina os políticos, porque como é que domina? Corrupção, né? Tráfico, droga, tudo isso para favorecer uma elite. E Éfeso era essa cidade romana, né? Que tinha favorecimento de uma elite. Quando Jesus foi crucificado, eu tive em Éfeso, pessoalmente. Eu visitei Éfeso em 2016, que fica na Turquia. A Turquia é um país fantástico, tem 3.000 cidades históricas. Imagina, 3.000 cidades históricas. Então, eu tive em Éfeso e tive no túmulo do apóstolo João Evangelista, que é o apóstolo do Apocalipse. Eu tive lá, fiz uma oração, agradeci no túmulo dele. E tinha um italiano, que falava um português muito ruim, mas dava para entender, e ele contou a história bíblica lá de Jerusalém, porque ficava muito próximo, que é contado pelos povos antigos. Como João foi decapitado pelo imperador romano chamado Domingos, que deu origem ao nosso domingo, né? Então, quer dizer, o nosso domingo, que nós tiramos para lazer ou para ficar com a família em casa, uma coisa parecida, é homenagem a um imperador romano, chamado Domingos, que decapitou o apóstolo João Evangelista. Porque quando Jesus estava próximo de ser crucificado, os apóstolos visitaram ele na prisão. E ele falou, eu não volto mais. Eles estão batendo, me maltratando. Eu acredito que eu não volto mais. Então pega a minha mãe, né, Maria de Nazaré, e tira minha mãe daqui, porque eles vão perseguir vocês, eles vão atrás de vocês, eles vão pegar minha mãe, vão pegar meus irmãos, minha família. Tira eles daqui. Foi isso que Cristo pediu. E João prometeu, eu vou tirar a sua mãe daqui. Prometa, João. Aí eles, não, eu prometo, eu vou tirar. E sai para falar a minha palavra. Então ele saiu para Éfeso para iniciar a igreja, né? Que na verdade não é essa igreja que nós temos hoje de templo, de louvor, de adoração a um pastor, a um padre, a um santo, a uma imagem. Era uma outra igreja, uma igreja de uma concepção espiritualista, que era o que Jesus tinha falado, de falar a palavra, de falar a verdade. É essa história que está lá. Eu tive lá, eu vi. E aí o que acontece? A igreja que tem lá, que João tinha fundado, ela está totalmente destruída, porque lá tem muito tremor de terra. E tive também na casa que Maria de Nazaré morou, quando João
quando Jesus foi crucificado, 3 dias depois ele tirou ela de lá e levou para essa cidadezinha lá que fica perto de Éfeso. Só para você ter ideia, para você entrar lá, tem 4 revistas do exército. Eles não permitem qualquer pessoa entrar, porque eles temem atentado terrorista, alguma coisa assim, porque é tudo conservado. A casa de Maria de Nazaré tá do mesmo jeito que era na época que ela morou. Eu sentei na cozinha, onde ela cozinhava, eu sentei na mesa lá, não pode tocar nos objetos, né? Não pode. Mas estava assim de padres, pastores, gente de todo lugar do mundo tirando foto e filmando, né? Porque tem uma fonte de água lá. E o pessoal diz, essa água é sagrada, porque Maria cozinhava, lavava roupa aqui, não sei o quê. Então, uma fonte que lá perto dessa casa, eu tive lá, até trouxe uma garrafinha dessa água, e etc. Então, o que eu quero dizer, João Evangelista fez o Apocalipse, e ele fala o seguinte, que é o último livro, ele é o livro que encerra o livro da Bíblia. Certo? Então, como é o último livro, nós estamos vivendo o Apocalipse, porque nós estamos no período dessa transição, né? Aproximando da grande batalha no céu, que é o evento. O pessoal fala, evento. O que é batalha no céu? Flecha solar, escuridão, São Miguel, os anjos. Isso é falado de forma metafórica. Mas isso está se materializando agora. Entende? Então, nós estamos agora no momento do Armagedon, que seria a batalha final entre luz e trevas, que descreve o Apocalipse. Ou seja, nós estamos passando que o Apocalipse, ele diz que ele termina, né, com a derrota de Satanás, né? Porque lá ele já relata o fato, né? O que foi profetizado. O que é uma profecia? É uma visão da possibilidade de acontecer algo. Né? É o que a gente chama de tempo natural, né? Quando você vê naturalmente o tempo de Deus ali, as coisas que vão acontecer. O que ocorre é que muitas profecias preveram coisas desastrosas até isso acontecer, como se tudo fosse destruído. Não é isso que vai acontecer. Porque a gente transmutou, a gente ressignificou. Né? O próprio despertar da consciência de uma grande parcela da população fez com que a Terra se elevasse a um nível que pudesse transmutar um pouco o Apocalipse, né? Exatamente. Então, houve uma reversão, né? Houve uma diminuição do impacto da transição. O coronavírus, no fundo, ele é o grande juiz disso, né? Ele é o juiz, né? Porque ele trouxe essa oportunidade da gente ficar em casa, né? Me diga uma coisa, que transição mais light do que essa? Você está em casa e a transição está acontecendo, né? O problema é que muita gente perdeu familiares, pessoas ficaram sem emprego, né? E essas coisas aconteceram, mas isso faz parte do processo. Paulo, eu só quero dar uma palavrinha, então, quero agradecer o pessoal que está chegando, o superchat aí, que estão Brasil Pátria Amada, Lucinha França, Rita Chan, que estão dando superchat, obrigado para vocês. E, Paulo, vocês podem convidar também os seus amigos agora, essa live a gente vai falar sobre bem interessante. Convida o pessoal aí, dos seus amigos, familiares, vamos colocar aí bastante gente, vamos chegar a um número bem significativo, a gente está em 7.200, que isso aí, no final, ele equivale mais ou menos a 3 ou 4 vezes mais, então estaríamos em... Normalmente é 4 vezes você multiplica, né? Seria em termos de 25 mil pessoas ao vivo, então que legal a gente conseguir juntar essa gente, né? Uma egrégora muito positiva. Então convide teus amigos agora, o pessoal que está aí, compartilhe que agora que a gente vai começar. Agora foi só o cafezinho, o aperitivo, e agora a gente vai fazer. A gente vai fazer assuntos assim interessantes aí, e a gente se considera aqui no grupo que somos todos unidos para despertar. Então o objetivo principal do nosso grupo, Ensinamentos da Era de Aquário, do qual eu tenho o Paulo Cassiano como meu inspirador, né, meu professor inspirador, é de nós despertarmos a nossa consciência para atingir esse nível necessário para a transição planetária, porque do contrário, se a gente não atingir um nível mínimo, né, de espiritualidade, de despertar, a gente poderá ter grandes problemas nessa transição, né? Então, a gente tem que buscar isso com urgência e recuperar o tempo perdido, porque a gente dormiu muito tempo, né? A humanidade em peso ainda está dormindo. A gente sabe que tem familiares, pessoas que não acreditam nem nas coisas mais básicas que a gente fala aqui, né? Eles duvidam até que esteja acontecendo alguma coisa no planeta, a gente sabe que está. Então, essas pessoas precisam de um sacudão, uma pessoa que diz, acorda, rapaz, acorda, meu irmão, porque elas vão ter que acordar talvez pela dor, se não for pelo amor. Então a gente busca sempre, a nossa meta é o despertar, o despertar e a expansão. Primeiro vem o despertar, né? Despertar é um insight que tu dá, né? E eu acredito que pode ser uma coisa rápida. E depois vem a expansão, que aí é o complemento, né? Assim, Paulo? Não é mesmo? Na verdade, é assim, né? Na verdade, o primeiro é a expansão, que é o absorver o conhecimento. Depois de você absorve, você desperta. Aí depois a gente diz na linguagem
holística, vem um salto quântico, que é quando a sua mente muda. Você muda a sua mente, né? Você já não é mais aquela pessoa, você já é uma pessoa diferente. Como eu tenho algumas pessoas que falaram comigo e falaram assim: nossa, hoje eu oriento a minha família, hoje eu sou a líder de um projeto, porque pessoas que já não têm mais aquela mente egoísta, porque o grande problema é o ego. A nossa guerra é contra nós mesmos. Nós não estamos guerreando. Existe, sim, um sistema demoníaco, existe, sim, essas questões ligadas a questões luciferianas. Existe, sim, existe uma força luciferiana na Terra que domina a internet. Inclusive, uma coisa bem interessante, eu estava conversando com uma pessoa e ela falando um estudo hebraico e ela me mostrou o seguinte: a Bíblia Sagrada diz o seguinte, quando começa o Apocalipse, diz assim, o dragão com as 7 cabeças, com uma coroa de estrelas, né, representado por um dragão vermelho. Não precisa dizer nem quem é o dragão vermelho, todo mundo já sabe, né? Então, aí, as 7 cabeças seriam o quê? Um poder. Quem é esse poder que representa o mundo em força? A União Europeia, né? Tem 7 países, o G7, os países mais ricos, né? E se você pegar a bandeira da União Europeia, ela é uma coroa de estrelas, certo? Beleza, então viu a dragão. Como é que o dragão chega pelo mar? Como é que a internet chega? Ela chega pelo mar, através de cabo submarino, né? Poxa. E o dragão traz a sua marca. Como é a sua marca? 666. Se você pegar no hebraico, o 6 é W. Então, 666 é www, World Wide Web. Então, World Web Wide. World Web Wide. World Web Wide, né? E o que significa? Que a internet é a besta, a força de luz. Por isso que nos Estados Unidos eles falam de uma inteligência artificial luciferiana que controla e domina tudo, ligado ao quê? A todo esse povo dos Illuminatis, essa questão da Matrix, essa realidade. Isso é uma realidade, isso não é conspiração, teoria. Teoria da conspiração é um termo que foi criado pela CIA, né? Controlada por eles na década dos anos 50, na época que começou a ter as aparições de discos voadores, e eles queriam apagar, tornar isso não público, ou tornar isso uma mentira. Então, toda vida que surgir alguma coisa na notícia, vocês colocam que é teoria da conspiração. Então, é uma forma de maquiar a verdade. Então, quando você vê teoria da conspiração, muitas das vezes tem uma verdade por detrás disso, entende? Eu recebi uma mensagem agora que houve agora uma explosão nuclear no Irã, agora, né? Então, eu não estava sabendo disso. O Vince colocou. Não sei se temos que averiguar essa notícia. Então, é possível que... Porque, assim, como nós tínhamos falado naquela época, Paulo, existe a Aliança da Terra que está fazendo a limpeza através da Operação Storm, da prisão das pessoas e tal. E existe o contra-ataque da Cabala Negra, que volta e meia eles começam a colocar algum tipo de retaliação, algum tipo de contra-ataque, né? Então eles tentaram os antifas, tentaram agora o projeto HARP, essa nuvem de gafanhotos, são tudo projetos que vêm através da Cabala, essas possíveis explosões nucleares, né? Então a gente tem que saber que isso acontece, a gente tem que estar prevenido, né? E embora a luz venceu e a luz está vencendo, a Cabala Negra não vai entregar os seus pontos tão facilmente, porque eles estão no planeta já há milhares de anos, e eles não vão se entregar. 10 mil anos. 10 mil. 6 mil. 6 mil anos. Eles não vão se entregar tão fácil, então sabe que a coisa não vai ser fácil, né? Mas a gente precisa unir as pessoas, né? Unir para que a gente, através da oração, da expansão da consciência, a gente consiga criar um campo necessário para que atue a Aliança da Terra para a limpeza do bem, né? A limpeza do mal. Como é que funciona? Por exemplo, eu com a minha fé, com a minha consciência, você, Luciano, e todas as pessoas com fé e confiança, nós criamos um campo favorável para que as forças de luz atuem, entende? Então, quando eu tenho medo, estou ansioso, preocupado, eu crio um campo de onda favorável a quem está do lado negativo. Por isso que a morte, o fogo, o sangue favorece eles, entende? Então, por isso que o despertar e a consciência é o mais importante. A humanidade... Você vai ver o que vai acontecer, Luciano. Eu falei isso nos meus áudios, nos grupos. Depois que terminar essa pandemia, vai haver uma corrida desesperada de todas as pessoas por espiritualidade, expansão da consciência, pelas terapias alternativas e integrativas, pelo campo holístico, pelo autoconhecimento. Vai ser uma loucura, porque é só isso que salva. Não tem, gente, não tem outra solução. É o único caminho. Ou você faz um
caminho amoroso de estudar, se autoconhecer, meditar, respeitar o próximo, perdoar, resolver suas questões familiares, fazer suas questões, ou você está ferrado. Porque quando essa onda chega, porque essa onda que está vindo de frequências negativas, de acontecimentos, ela não vai parar. Ela não vai parar. Ela só vai parar, sabe quando? Talvez no fim do ano. Talvez, porque depende da gente. Não é eu que crio a realidade, né? O Luciano, não é vocês que estão assistindo. Então, se você criar a realidade com medo, negativista, você vai criar para que 2021 a gente passe mais um ano assim. Não é isso que a gente quer. A luz venceu, mas ela vence com todos os médios se todos nós colaborarmos. Então, nós colaboramos o quê? Através da nossa fé, dos nossos atos, do nosso comportamento. É não sabotar, é não ficar criticando. Esse é o momento da gente se unir, certo? Nós temos que formar uma egrégora de união, de paz e amor, né? Das pessoas se unirem para trabalhar nessa realidade favorável, pensando no positivo com otimismo. Olha, então, mandando uma mensagem aqui, que a explosão nuclear no Irã houve, mas diz que as frotas estelares desativaram todas as ogivas nucleares. Então, isso é uma coisa muito comum. Sempre que há uma ameaça de explosão nuclear no planeta, existe né, muitos seres angélicos, seres espirituais, que eles tentam desativar. Inclusive, tem uma história que, muitas vezes, uma história antiga, na Rússia, né, um soldado estava para apertar o botão de início de uma guerra nuclear, né, e ele parece que teve uma coisa assim, que o anjo impediu que ele apertasse o botão e não houve uma guerra naquela época. Então tem várias histórias semelhantes em que os anjos e a equipe espiritual e toda essa equipe espiritual superior está atuando para não deixar que a Terra seja novamente ativada com bombas nucleares, né? Então, porque acho que já houve outras guerras nucleares no planeta, né? Mas outras guerras nucleares que a gente diz, porque nuclear é uma coisa dessa geração, mas antigamente existiam outras armas, outras bombas tão poderosas quanto uma nuclear, que aconteceu em Atlântida, Lemúria, porque o continente afundou. Guerra, entendeu? Então, o que está acordado entre a humanidade e a espiritualidade é que nós avançamos para uma era da luz, com mais consciência, regeneração, que é falado pela doutrina espírita, né? E na própria Bíblia fala de arrebatamento e outros nomes que eles dão a isso, mas é o que? É uma regeneração humana, onde as pessoas terão mais consciência, serão mais solidárias. É isso que está acordado, mas isso depende da gente, tá? É isso que você falou. Existem as frotas de luz, né? Os exércitos da luz estão atuando para desligar. Não vai acontecer nada, gente. Eu quero uma coisa dizer para vocês. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Nós vamos passar só susto. É um susto atrás do outro. É tipo, vai cair. Pode ver as mensagens da NASA. Vem um meteoro, um raio laser da Terra, uma nave, não sei o quê, invasão alienígena. Tudo isso é só para causar medo. A retórica e a narrativa na mídia, na televisão, em todos os canais, em todas as redes sociais, em tudo é medo. Pode pegar a manchete. Aí, poeira vindo não sei de onde. É por causa medo. Tudo. Paulo, assim, para a gente, então, o que a gente pode fazer? Nas tuas aulas, tu fala muito assim da quebra de paradigmas, né? Sair da zona de conforto, sair da Matrix, né? Tirar, como tu disse, né? Tirar o traseiro do sofá, sair da Matrix. A bunda da cadeira. O que tu me diz disso aí, assim, para a gente dar uma impulsionada assim mais rápida no chamado despertar da consciência? Quais as ações assim mais evidentes que a gente teria que fazer nesse momento? Para a gente passar esse momento atual, né, de uma maneira assim, mais leve, mais intensa, que a gente acorde o quanto antes, porque eu acho que a gente está atrasado, muito atrasado, né? A gente tem que recuperar esse tempo aí. A gente está atrasado porque nós perdemos as oportunidades que foram dadas à humanidade, né? O que nós podemos fazer, gente, a primeira coisa, o que é o passo? Autoanálise. Você tem que saber por que as coisas não funcionam na sua vida. Por que de repente, tudo que você tentou não deu certo? Por que você fracassou nisso? Toda a origem do sistema de crença está aonde? Na família, certo? O campo da família cria todo. Por isso que tem as leis sistêmicas. O Bert Hellinger, que a Alemanha, ela trouxe uma tragédia que foi o nazismo, né? Origem na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial teve a Alemanha. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de novo. Então, eles têm um karma com a Terra muito grande. E também trouxeram muitas tecnologias, muita ciência. Por exemplo, a filosofia, a psicologia, muitas coisas surgiram lá, na Alemanha. Né? E o Bert Hellinger é um cara que trouxe inclusive foi soldado na guerra, e ele trouxe
as constelações familiares, que trabalham justamente esse pensamento sistêmico, as leis sistêmicas, as ordens do amor, e que explica você olhar, você fazer essa análise para o seu sistema familiar, que vai te dar um autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai te ajudar a despertar. Então, nesse momento agora, o que você precisa cuidar, imediatamente, é da sua saúde mental. O que eu tenho falado para as pessoas é não ficar olhando para o noticiário. O observador cria a realidade, isso é uma lei da física quântica. Se você observa um problema e você acredita naquele problema, você se entrelaça com aquele problema, você vai criar uma realidade pior. Então, quer dizer, vai aumentar o problema, o medo vai aumentar, as coisas vão ficar piores, então você não pode estar entrelaçado com as notícias ruins. Então, o que é que você tem que fazer? Se afastar desse noticiário, ficar só acompanhando as informações que são dadas pelos anônimos. Por exemplo, o Luciano é um anon, é um QAnon. Ele é um QAnon. Né? Ele é um cara que faz as notícias, as informações serem compartilhadas. Eu sou também um QAnon. Para quem vocês não sabem, mas eu estou lá no QAnon Brasil, inclusive eu sou um dos administradores. Né? Muita gente do QAnon Brasil que deve estar aí assistindo, e talvez vocês não saibam, mas o Cassiano que lá postando aquelas mensagens, conversando, sou eu, o mesmo Paulo Cassiano que está aqui. E agora está se tornando público, talvez vocês não saibam. Né? Então é isso, o QAnon é o quê? Compartilhamento de informação. Essas informações nós estamos colhendo para que a gente possa acordar, entender que o mundo está passando por uma transformação, e o que vai acontecer vai ser chocante. É algo que nós vamos passar meses e meses ainda administrando os nossos pensamentos para entender o choque das informações, das revelações que virão. E assim, eu acho que a gente foi programado pela Matrix para a gente usar o que a gente chama de autossabotagem, né? A gente autossabota através dos medos que foram colocados para nós, impostos pelas doutrinas do passado, medo disso, medo daquilo, né? Que tudo ia vir de fora, que alguém ia salvar, alguém ia te fazer, mas não colocou a responsabilidade da salvação no nosso despertar. Então agora as pessoas estão acordando que essa autossabotagem ela tem que ser rompida, e nós temos que buscar, de fato, a luz, buscar... Tu me permite aqui, deixa eu colocar uma tela, eu vou até botar essa tela grande aqui, vamos fazer assim, ó. Vamos falar nessa imagem bonita que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui está a live que a gente colocou, depois a gente vai, se alguém tiver mais informações sobre a explosão nuclear, aí fale pra gente, tá? Depois eu coloco aqui. Então, a chegada da Era de Luz, eu vou colocar umas imagens, depois o Paulo vai comentando sobre isso, a chegada da Era de Luz, né, o que seria a chegada da Era de Luz, e aqui está uma imagem do planeta, uma terra regenerada, onde todos vão viver um momento de fraternidade, de amor incondicional. Então, você está pronto para a grande mudança? Com essa mudança, Paulo, o que tu me diz? Nós estamos prontos para essa grande mudança? O povo está? Ou eles vão levar um susto que vão ter um surto, né? Alguns deles. Como é que seria essa mudança, o momento que acontecer mesmo? Se for assim de uma maneira mais rápida, como seria a reação das pessoas e o que vai modificar a nossa vida? Se houver, por exemplo, o flash solar, se houver algum tipo de reação assim evidente externa no mundo, né? Como seria a nossa transição? Como seria a nossa reação diante das coisas novas que vão vir a partir de agora? Na verdade, isso aí me faz lembrar o Sermão da Montanha e a sabedoria de Deus. Gente, o que nós estamos passando é com muita sabedoria, certo? E isso está sendo feito através de doses homeopáticas. Me diga uma coisa, o que é que está sendo doloroso passar por essa transição? Faço uma pergunta para você que está assistindo a live. O que é que está sendo doloroso? Ficar em casa é doloroso? Desde quando ficar em casa é doloroso? Se você tiver perdido um ente querido, pode ter sido doloroso porque você teve a perda de um ente querido. Mas está sem emprego? Isso não é problema, porque você vai arranjar emprego. Você vai arranjar uma forma. Sabe o que é doloroso? É você ver uma destruição, uma guerra com bomba, milhares de pessoas morrendo. Isso aconteceu em outros tempos. E isso não está acontecendo. Então, a transição está sendo light, certo? A sabedoria de Deus está fazendo com que a gente passe essa transição através de dose homeopática. E isso lembra o Sermão da Montanha, por quê? Porque é a fala mais importante de Jesus Cristo para os apóstolos e para uma multidão que estava lá assistindo ele. Que ele fala o seguinte: quem é abençoado por Deus? Ele fala assim, por que ele fala isso? Quem são as pessoas que seguem o caminho do bem? Quem são as pessoas que têm boas ações? Quem são as pessoas que perdoam o seu irmão? Quem são as pessoas que estão focadas nas coisas voltadas para a fraternidade?
Jesus começou o sermão como a famosa bem-aventuranças, explicando como as pessoas com certas virtudes serão abençoadas por Deus. Em vez de concentrar na sabedoria ou não na força humana, Jesus abençoou aqueles que sofrem e que eram desprezados pelo amor de Deus. Então, o que você tem que entender é que esse momento todos nós estamos sendo abençoados e temos uma proteção. Não é uma desgraça, uma tragédia que vai destruir tudo. Não, isso não vai acontecer. É isso que eles querem que você acredite. Então a gente tem que se manter mais na vitória da luz do que no medo do que o apocalipse virá. Então a chegada da era de luz, eu acho que é um momento assim que nós estamos esperando há séculos, desde que o mundo é mundo, né? E a gente está chegando nesse momento que provavelmente essa passagem, eu não sei quanto tempo deveria, mas essa passagem pode demorar 3, 4, 5, até 10 anos, essa transição entre o velho e o novo, né? E não sei se tu tem um tempo assim previsto para a gente começar a sentir mesmo que nós estamos vivendo uma era de luz. Nós vamos sentir a era de luz em dezembro. Por quê? Porque todo esse processo, ele deve finalizar agora, daqui a algumas semanas, um processo que eu digo que envolve os exércitos, né? Que estão envolvidos, não sei se você sabe, mas tem uma campanha que chama-se STOR, né? Que é uma atividade de guerra. O Luciano tem explicado isso com muito brilhantismo, e isso tem acontecido, isso é real, isso vai chegar no Brasil, vai chegar em todo canto. Gente, existe um acordo entre 200 países no mundo para acabar com a corrupção no planeta. Porque a corrupção, ela é endêmica, ela é um câncer, ela está em todo lugar, ela está em toda a sociedade. Por que, que a gente não tem acesso aos remédios que curam o câncer? Por que é que nós não temos acesso às tecnologias que poderiam acabar com a fome na África? Por que é que existe pedofilia, canibalismo, satanismo, uma época dessa? Gente, tudo isso escondido da gente. Por que é que isso ainda existe? Por que isso está escondido? Porque existe um controle. Então esse controle está caindo. É a queda da Matrix. Ela caiu, ela já caiu e agora está sendo tirado todo o sistema de controle dela. Então está sendo mergulhado num pântano. Por que um pântano? Porque é uma região escura. E cada vez que eles vão mergulhando no pântano, eles encontram coisas que vão nos surpreender, assim como as informações que estão chegando. Cada informação que a gente recebe, a gente fica assustado. Nossa, isso é verdade? Quer dizer que o Elvis Presley está vivo? Não sabia. Mas por que ele está vivo? Ah, porque ele fingiu a morte para não ser morto, porque ele estava envolvido com os artistas de Hollywood que estavam envolvidos com canibalismo e satanismo. É mais ou menos assim. Então essas coisas estão nos surpreendendo, nos assustando, fazendo a gente pensar assim, meu, o que é que está acontecendo? Está acontecendo, gente, é que nós estamos caindo na realidade. A matriz que controla não está mais sobrevivendo. Então, o que é que eles estão fazendo? Resistindo. Desesperados, estão resistindo. Qual é a ameaça deles? Eles têm arma nuclear. Essa é a grande ameaça, certo? E arma de destruição em massa, que são aquelas armas virais, como o Coronga e outras coisas, né? Entendeu? Então, essas coisas são a realidade. Mas isso poderá acontecer? Como poderá não acontecer? Depende da sua consciência, da minha, do Luciano, de todo mundo. Quanto mais consciência, quanto mais fé, quanto mais confiante nós estivermos, menos atingido por isso a gente vai ser. A gente está transitando nessa transição de forma light, conta a gota, certo? Porque a lei de Deus, ela é muito poderosa. Existe uma determinação. Eu vou falar uma coisa que eu estou autorizado a falar, eu pedi permissão. Existe uma determinação do alto para acabar com isso. Chega, acabou. Não, acabou em cima de treva, acabou tudo. Acabou. Eles veio uma determinação do alto. É uma determinação lá do poder superior. Então, eles desceram aqui e disseram assim, acabou, pronto, não tem mais. Então, as coisas que vão acontecer é só a limpeza. É como você pega uma panela que está há um tempo sem ser lavada, né? E aí você tem que raspar. Então é isso, eles estão raspando, tirando coisa por coisa, limpando coisa por coisa, prendendo gente, aí prisão em massa. Todas essas coisas estão acontecendo. Só que isso é devagar, é conta-gota. Não pode ter um movimento brusco. Então, enfim, vai acontecer tudo, porque as pessoas estão duvidando, não está acontecendo nada porque eu não vi, mas está acontecendo e quem está no comando, né, eu quero até pedir se tu concorda comigo, quem está no comando nesse momento é a hierarquia da luz, né, e nós não podemos passar medo para o povo, que o povo está com medo disso, medo de bomba, medo de gafanhoto, nós temos que passar para as pessoas aquilo que a gente mais sabe, que é passar um pouco de estímulo, de coragem, de certeza da vitória. Então, porque com certeza os mestres, Arcanjo Miguel, a hierarquia da luz está no comando de todo o planeta, e não tem dúvida disso, né? Inclusive, Existe Arcanjo Miguel, está aí a foto dele.
Existe vários, exatamente. O Arcanjo Miguel, gente, existe uma força angélica de arcanjos, é verdadeira, né? Na verdade, são extraterrestres, de um comando muito avançado, é conhecido como jardineiros siderais. Então, eles estão fora do sistema. O que é fora do sistema? Quem está aqui no controle são outros comandos, mas eles é que são o comando maior. Então, eles estão agindo mais no sentido de determinar, ordenar. Eles vão entrar na hora do evento, que é na hora que essa energia cósmica, essa energia solar, a Storm, todas essas coisas entrarem com força, aí é a hora que eles vão entrar, porque vai precisar da presença deles. Por isso que fala, guerra no céu, o Arcanjo Miguel chega com seus anjos, aprisiona Satanás por 1000 anos. Essa narrativa que está na Bíblia lá é real, só que ela vai ser contada para a gente de uma outra maneira, certo? Entende? Então, a Terra tem um plano. Existe um plano para essa transição planetária, sabe? Os planos da força da luz para a libertação planetária. O primeiro plano é o seguinte: aliviar a pressão das forças das trevas, enfraquecendo e eliminando as suas estruturas de controle tecnológico, aumentar a conscientização da população em geral e preparar ela para essa transformação e mudança que vai acontecer. Esse é um dos planos, certo? Que é o que está acontecendo. Por que você acha que eles montaram o QAnon, o movimento QAnon? Que é um movimento que é feito por 17 pessoas de alta confiança do presidente Trump e pessoas que pertencem à Aliança da Terra, dos 200 países, que colaboram com compartilhamento de informação. Eles usam uma tecnologia que nós não temos acesso ainda, que é um computador quântico, que ele não tem infecção desses spyware, dessa inteligência artificial luciferiana. Então, é um computador muito avançado. E eles conseguem acessar todas as informações, servidores, com muita velocidade e rapidez. E aí eles usaram um relógio do tempo que eles viram com a matemática do tempo que os acontecimentos que iriam acontecer. Então, à medida que esses acontecimentos vão acontecendo, eles antecipam com drops, com post, com notícias, e vão vazando informação. E essas informações são compartilhadas com todas as pessoas. Por isso que chamamos anônimos, né? Então, todas as pessoas pegam essas informações e compartilham comigo e tal. Então, isso meio que já está no mundo todo, certo? E isso está acontecendo. Isso faz parte do plano de conscientização da população em geral. A segunda ação é sobrepor as forças das trevas, né? É começar por mudanças fundamentais na governança, mudar todo o sistema financeiro, porque eles têm um controle todo sobre o dinheiro. Então, tem uma lei nova que está sendo implantada, chama-se Gessara e Nessara, que para muitas pessoas é muito confuso. Eu não entendo ela 100%, mas eu entendo que vai ter um sistema financeiro novo, isso é realidade. Então, vai haver um colapso no financeiro. Eu estava vendo um drops do pessoal do Canon que eles dizem o seguinte: não é momento de você investir seu dinheiro. É o momento de você guardar o seu dinheiro, não investir em nada, aguardar a mudança que vai vir, porque você não sabe como vai ficar. Como é que você vai pegar seu dinheiro e vai fazer um investimento agora? Não é momento agora de você se preparar, ficar em paz, ficar tranquilo, buscar estar numa egrégora de luz, como essa egrégora que a gente tem aqui, como é a egrégora dos grupos que eu tenho, como é a egrégora do grupo do Luciano, estar numa egrégora onde pessoas pensam iguais, onde pessoas se fortalecem, entende? Participar de movimentos que você possa se libertar das suas crenças, das suas limitações, da sua sabotagem, das coisas que possam atrapalhar, de você enxergar isso, certo? Para você superar seus medos. Então, eles estão fazendo esse trabalho para que as forças das trevas não tenham força. Então, eles estão batendo forte nos governos, certo? Na governança disso, isso na governança corporativa, que é a governança das empresas principais que pertenciam a esse sistema, a governança dos governos, que são as lideranças corruptas, né, os políticos, os sistemas judiciários vendidos, corrompidos. Isso vai acontecer no mundo todo e vai chegar aqui, tá? Nas finanças, no meio de comunicação, é o último que vai ser mexido. Por isso que você não vai ver uma notícia dessa, ou um comentário desse, que a gente está falando, ou que o Luciano fala na Rede Globo, na Record, ou na SBT. Isso vai acontecer, mas não vai ser agora, vai ser na hora que, quando as forças chegarem para fazer essas prisões, porque eles também serão aprisionados, certo? Então, daqui a pouco você vai ver uma televisão fechar, e ela reabrir com outro jornalista, com outro pessoal, é porque isso aconteceu, certo? Então, esses meios de comunicação vão ser mexidos. E depois, um outro muito impactante, que vai ser na saúde. Os remédios que estão escondidos lá para cura da câncer, Alzheimer, diabetes, Parkinson, essas doenças, elas já têm cura há muitos anos, mas não está disponível, porque existia a indústria farmacêutica que controlava. Então, a ciência está levando os membros da Matrix, né, o pessoal chama de Cabala, à justiça. Isso está acontecendo,
certo? E vai acontecer em massa porque vão ser mais pessoas presas. Esse é o segundo plano. E o terceiro é limpar e curar o planeta, porque o planeta adoeceu. Os seres humanos estão doentes, estão perturbados, estão irritados, estão ansiosos, estão doentes, estão mentalmente enfraquecidos, certo? Revelar a história oculta da Terra, falar de verdade qual é a origem da Terra, tem 250 milhões de anos, quais são as guerras, quais são as civilizações, revelar a Terra oculta. Vocês sabiam que existem vários países, cidades debaixo da Terra, na Terra oculta? Isso é real, mas a gente nunca soube. Isso sempre foi encarado como teoria da conspiração, mentira ou viagem esotérica, mas não é, é real. Existe, inclusive, a aliança dos povos da Terra Oculta, que o filho do Donald Trump, com o pessoal do Exército, é que estão ajudando nessa intermediação da negociação com eles, certo? Revelar a existência dos extraterrestres faz parte também, e trazer as pessoas de volta para a consciência plena, que é a conexão com Deus, que é a conexão com o Pai, que é onde o Mestre Jesus prometeu salvaria a Terra e governaria a Terra. Entende? Então, essa conexão que nós vamos chegar, esse é os planos da luz para libertar a Terra. E Paulo, só, já que tu falou antes que o pessoal está me mandando umas mensagens aqui, para tu explicar assim, em poucas palavras, o que seria o movimento QAnon e também como a gente pode, qual é o amparo emocional que a gente pode dar para as pessoas nesse processo de transição, que as pessoas estão muito perdidas, o pessoal está assim desesperado, como é que seria assim um amparo que a gente pode dar, eu sempre falo, é a esperança, é o consolo da vitória, mas assim, se tiver alguma coisa mais a acrescentar, e o que seria o QAnon e como a gente pode se unir nessa corrente do bem para transformar o mundo, ajudar o mundo com as nossas orações, por exemplo, né? Como é que tu me diz isso? Tá. Vou falar do QAnon e depois eu falo disso. O QAnon é o seguinte, é uma inteligência, serviço de inteligência usando um computador quântico que é trabalhado com os pleiadianos e uma inteligência multidimensional, totalmente desconhecida. Eles usam uma central nos Estados Unidos, na Alemanha, eles escolheram a Alemanha e Estados Unidos, né? E eles ficam trocando informação, que já vinham fazendo isso desde 2004, 2003, essas informações já estavam sendo trocadas, armazenadas, eles acessaram diversos servidores e eles começaram a montar uma estratégia para fortalecer a Aliança da Terra nessa guerra, porque eles sabiam que essa guerra ia estourar a qualquer momento. Então o QAnon é um movimento feito por militares, certo? Alguns civis, são pessoas de confiança da Aliança da Terra e que estão ligadas diretamente ao presidente Trump e o John Kennedy Jr., né, que está vivo, né? Que vai ser apresentado aí possivelmente nesses próximos meses, e que inclusive já foi permitido até ele aparecer, eles estão num vídeo aí no Oklahoma. Enquanto fala, eu vou colocar o vídeo dele aqui, tem aqui a imagem dele. Tá, pode falando que eu vou... Beleza, então o que não é isso, é um serviço de inteligência dos aí, militares. Exatamente, é um serviço de inteligência dos militares, onde eles estão compartilhando as informações com todas as pessoas da Terra. Porque, gente, qual é a guerra, na verdade? É uma guerra para nos protegermos a nossa família. Salvar a família, porque a família estava destruída por todas as crenças e questões que foram implantadas, gênero, todas as confusões e coisas que foram implantadas, a educação equivocada, e uma série de coisas, regimes políticos totalitários e etc, etc. Então é resgatar a família, o nacionalismo, o patriotismo, é tipo assim, você tem amor pela pátria, amor pela sua bandeira, por isso você pode, por que chamam patriota? Lá nos Estados Unidos falam, patriota, patriota. No Brasil tem pessoas também citando esse nome, sem entrar nas questões políticas. Patriotismo é o nacionalismo. A espiritualidade viu que não tem como você resgatar um planeta, as nações, se não despertar nas pessoas o amor pela sua terra. Então, por isso que o nacionalismo e o patriotismo nasceu. Então, ele serve a quem? Ao QAnon. Então, esse movimento é de pessoas que estão incorruptíveis, que não estão envolvidas com coisas erradas, que estão no caminho do bem e da luz e que, de fato, solidariamente querem ajudar, certo? Então, esse é o QAnon. E eu vou te contar uma coisinha que aconteceu comigo do QAnon, bem interessante, bem rápido. Eu ia viajar para São Paulo, eu tenho um jogo de cartas do Ho Oponopono, que foi lançado na Livraria Cultura, e eu estava atendendo um empresário, fazendo uma constelação familiar com ele, na hora, aí quando ele comprou o jogo de cartas, ele olhou e disse assim, engraçado, tem um Q aqui, tem um Q atrás aqui no jogo de cartas, e esse Q aqui não era para estar aqui. O que é que esse Q está fazendo aqui? Porque a palavra foco é F-O-C-O, foco. Então, no lugar do O tinha um Q. Aí ele me mostrou e disse assim, isso aqui é erro de digitação.
Ele falou, isso aqui tu tem que falar com a editora lá para a Livraria Cultura, para eles alterarem, isso aqui deve ser uma redigitação, não sei o que. Eu falei, cara, me manda aí para eu ver. Eu olhei, realmente tinha um quê? Eu disse, nossa, que estranho. O que significa esse quê? Não tenho a menor ideia. Deixa eu anotar aqui, quê? Alguma coisa aí. Aí a gente continuou o atendimento, almoçamos, isso antes do coronavírus, a gente não tinha distanciamento social. Quando terminamos, aí eu digo, deixa eu ver as cartas de novo. Não tinha mais o quê? O que sumiu? Eu disse, que isso? Não está mais aqui. Na verdade, o que era uma mensagem. Eu ia viajar na terça-feira para São Paulo, na véspera, quando o coronavírus explodiu. E a mensagem era o seguinte: não viaje para São Paulo, não é momento, porque o coronavírus vai estourar lá, você tem sua família, você tem que ficar aqui na proteção e guarda da sua família. Eu não viajei. Então, o que é uma inteligência multidimensional que está fora da nossa imaginação, é numa outra dimensão e que você só pode se conectar com essas energias elevadas à medida que você está em paz com você mesmo. E agora entrando agora na questão da saúde mental. A saúde mental, gente, é mais ou menos assim. Se você não é impactado pelo medo, se você se permanecer na presença do agora, estar conectado na presença do agora, como é isso? É você estar atento ao que você precisa fazer, se comprometer com coisas que você tem que fazer no dia a dia, colocar foco, um foco único, não ficar perdido com uma série de tarefas ou com as notícias. Se você ficar nisso, você não é atingido. É observar sem absorver. Eu digo muito isso nos meus áudios. É ser um observador, mas sem absorver. Quando eu comecei a ver as questões dos túneis, gente, eu soube dessas coisas muito antes de todo mundo. Sabe quando eu soube? Em fevereiro, antes do carnaval, eu já tinha essas informações. Como é que eu soube? Eu sou pesquisador, meu hacker. Comecei a pesquisar, comecei a montar um quebra-cabeça. Eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo. E eu notei que tinha uma energia que não queria que eu descobrisse, mas eu descobri. E aí eu comecei a montar um quebra-cabeça, compartilhei com uma amiga minha na Califórnia, e eu vi, ó, tem um plano aqui para um vírus, existe um negócio de túnel. Ela, você tá louco, você tá viajando. Quando foi logo em seguida, explodiu. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Eu não absorvi o que eu vi, porque foi muito impactante as coisas que eu vi. O Luciano sabe, tem imagem, coisas que a gente sabe, e pode compartilhar com vocês. São muito fortes, muito pesadas. Você vai passar dias enjoado, vai dar vômito, você não vai dormir. Então, o despertar acontece desde que você não absorva as energias ruins que estão circulando. A teoria U é o melhor exemplo para isso. É observação e você ficar como um helicóptero, assim, ó, só olhando por cima, sem se envolver, sem se entrelaçar, tá? É observar sem observar. Isso é um lema, assim, é um lema da física quântica, né? Que tu dá bastante aula sobre física quântica, sobre a expansão da consciência, e é um tema muito constante isso. Olhar o mundo sem se deixar bater pelo mundo, né? Isso é muito. O pessoal fez uma pergunta que eu gostaria de passar para ti. Primeiro, tu falaste que o filho do Trump faz um interface com as civilizações intraterrenas, e esse pessoal que está vivo, tipo John F.K. e Diana, alguma coisa, não era talvez outra, porque falam que me mostraram uma foto da princesa Lady Di, e eu não sei se é verdadeira, né, mas diz que também ela poderia estar nesse processo de estar se escondendo por algum motivo, né, então faz muito sentido. Faz sentido, mas eu acredito que quem está vivo seja o John Kennedy Jr., os outros eu não posso dizer, porque eu não tenho comprovação, mas o John Kennedy Jr., isso é real, ele está vivo. Inclusive, ele que coordena os QAnons, né? Ele que é um dos caras que coordena, ele ajuda, né? O exército já sabe, né? Gente, isso tudo vai ser apresentado, nós vamos ter esse momento, nós vamos ter uma programação na televisão, onde isso vai ser apresentado. Gente, isso está no inconsciente de todo mundo, porque isso já aconteceu. Vocês sabiam que nós estamos vivendo um tempo que pra gente é agora, mas ele é passado? Porque os pleiadianos falam que no tempo natural acontece tudo isso aqui que está acontecendo. E no tempo alterado, os draconianos tinham alterado o tempo para que eles vencessem, para que a luz a perdesse e a cabala vencesse. Era isso que estava acontecendo. Só que eles foram lá e colocaram o tempo natural, porque Deus não permite você alterar o tempo. Não pode, entendeu? Por isso que o poder divino veio e disse assim, não. Aí baixaram. O que aconteceu é o seguinte, a Terra tem uma lei marcial cósmica. A lei marcial cósmica já foi baixada aqui. Eles não podem sair daqui. Eles já tentaram fugir, ir embora. Não pode. Eles estão todos presos e vão ser todos julgados por todos os crimes que eles cometeram. Todos esses extraterrestres negativos, esse pessoal da Cabala, essa elite. E aqui na Terra vai ter a lei marcial da Terra, que vai chegar. Ela não chegou ainda, né?
Você vê que os Estados Unidos não tem lei marcial ainda, mas já está assinado. Então, a qualquer momento, ele vai baixar a lei marcial. Então, o que é a lei marcial? Nada funciona, tudo para, só o exército manda e o presidente. Trump não será nem o presidente, ele vai ser o presidente de guerra. E isso já está assinado. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer no Brasil, em todo lugar. Gente, quando isso acontecer, vocês vão dizer assim, nossa, está acontecendo mesmo. Então, por isso, esse é o ponto final, é o evento. É o evento. Esse é o evento. Então, assim, o pessoal fala assim, mas quando é esse, vai ter esse anúncio público, que é uma coisa assim que parece que é uma coisa tão impossível, né, de acontecer um anúncio público de tudo isso, vai ter, e isso vai ser feito em rede nacional e internacional, não é mesmo? Um anúncio público de todas essas ações. Internacional, onde todos serão julgados da mesma forma que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo. Porque, isso, gente, tem alguma previsão, assim, tipo, até o final do ano, acho que tudo isso vai ter que acontecer, até a eleição, pelo jeito. Se tudo correr bem, não houver nenhum imprevisto, até o final do ano a gente termina esse negócio. Porque, gente, eu, diretamente, o Luciano e todos vocês podem não imaginar, mas nós estamos diretamente ligados a isso. Todas as pessoas que estão na Forças do Bem, durante o sono físico, estão tendo sonho, estão tendo pesadelo, estão tendo visões, estão tendo percepções. Todas as pessoas estão tendo essas expansões. E todo mundo está tendo visão. Por exemplo, eu vou narrar uma visão que eu tive, real. Tipo assim, eu vi um som militar, né? E vi vários soldados fardados. Aí eles falaram assim, você está sendo trazido aqui de novo, mais uma vez, venha cá. Aí mostraram umas coisas para mim e falaram assim, eu vi assim como se fosse eles se preparando para entrar em guerra. Tipo assim, alguma coisa vai acontecer. Então, isso está vindo. Isso vai vir, vai ser forte. Porque a Terra vai balançar. O que a gente fala de balanço é quando o flash solar estiver próximo, a onda que falam, segundo o Corey Goode, né, o pessoal do Canon, que 20 de setembro será o pico dessas ondas, que são 30 ondas solares que foram distribuídas, esses flashes, aí esse pico vai explodir. E essas prisões, ela deve acontecer, eu acho que até essa data. Né? Até setembro, então, até começo de setembro, já tem que ter acontecido essas prisões, porque quando vier a onda, vai ter que estar o terreno limpo para atuar, né? Eles não podem estar atuando ainda ali, né? E essa onda vai acontecer o quê? Muita gente que já tem uma sensibilidade muito avançada vai ficar com a sensibilidade mais avançada. Muita pessoa que tem clarividência vai abrir, muita pessoa que ouve vai ouvir coisa, porque o plano espiritual está se aproximando da Terra. Se a gente vai para a quinta dimensão, entenda, nós estamos de terceira dimensão, certo? Quarta dimensão, que é plano espiritual, que é um plano onde está as pessoas que desencarnaram, as pessoas que faleceram, ok? Então, no plano espiritual, existem 3 divisões lá. Periumbral, que é o estágio das pessoas que morreram e têm alguma consciência, que vão para o hospital, sendo preparadas, né? Aí tem o astral, que é o astral de luz, onde tem a compreensão, a preparação para pessoas voltarem, etc. E aqui tem um umbral inferior, que é o quê? Que é o inferno, digamos assim, né? Então, esse plano espiritual, ele está sendo modificado. Se nós formos para a quinta dimensão, o que vai acontecer com o plano espiritual? Ele vai ficar muito próximo da gente, então a gente vai começar a ver coisas que a gente não vê. Tudo vai ficar muito próximo, então a morte meio que vai ficar com menos força. Nós não vamos ter mais esse processo de morte como acontece agora, né? Por exemplo, você morreu, mas aí, passando esse período, a morte vai ter um outro significado, já que as curas e as doenças todas vão existir resultado de cura, então vai haver um outro significado, é uma ressignificação. Por isso que eles falam que um dos planos é fazer as pessoas irem para a consciência plena, né? E a consciência plena é chegar nessa quinta dimensão com essa consciência mais expandida, no mundo de regeneração, porque é mais ou menos assim. Eu tenho consciência, o Luciano tem, alguns de vocês estão buscando, porque a maioria de vocês estão buscando a expansão, o despertar. Né? Mas aí, muitas pessoas, você acha que aquela pessoa que está na comunidade, aquela pessoa que está envolvida com droga, aquela pessoa que é viciada, aquela pessoa que está perturbada, ela não tem. Então, ela vai demorar a chegar nesse processo. Então, por isso que dizem que é projeto de regeneração, que é o que? As pessoas começarem a pensar no que elas vão fazer para elas mudarem, para elas estarem com a gente. Então, corrupção, assalto, crime, vão ser coisas difíceis da gente ver daqui a um tempo. Mas vai ter gente que vai fazer, porque tem gente que tem esse instinto, né? Ela tem essa personalidade, é dela, é uma característica dela. Então, ela vai fazer, então ela vai ficar mais constrangida, porque a maioria é do bem, né?
Hoje a maioria do mal, né? E poucos são do bem, é o contrário. Então a Terra regenerando, a Terra indo para a luz, para esse esforço maior de espiritualidade, quinta dimensão, essa força negativa perde força, porque existe esse controle. Existe uma teia sobre a Terra, são 7, já foi tirado umas 3, falta 4. São teias de controle mental, né? Que tá na a Matrix, é a Matrix, não é a Matrix? Isso. E aí, assim, Paulo, por exemplo, o pessoal, até o pessoal me pediu que tu falou sobre o filho do Trump, só porque me pediram de novo, eu queria o filho do Trump, que tu disse que ele tem contato com a interface, com os intraterrenos, e se esse processo de purificação agora, se, por exemplo, se as pessoas são resistentes ao mal, né, são ainda, não querem largar o mal, o que seria dessas pessoas no momento que houver o flash solar? Se a pessoa é um criminoso, uma pessoa ainda do mal, e que está aqui, e vem o flash solar, o que acontece com essas pessoas, né? O que acontece é que, eu vou repetir a fala do Corey Goode e eu concordo com ele, né? Corey Goode é um cara que fez parte de um projeto espacial secreto, que vai ser revelado pra gente, que é a revelação que existe vida em outros mundos. Isso aí o Trump já deu um sinal para o filho dele numa entrevista que ele falou do caso do Roswell, né? E é mais ou menos assim. O que vai acontecer? Quem é do bem vai ficar mais voltado para essas energias boas, vai ficar mais sensível, mais tranquilo e vai sentir uma paz interior, como muita gente está sentindo. Muita gente diz assim, eu estou sentindo uma paz, uma alegria. Tem gente que está me relatando assim, já tem outra, eu estou irritado, eu estou com raiva, eu estou assim. Por quê? Porque dentro dela tem a raiva. Gente, você não está com raiva? Entenda, olha bem o que eu estou falando. Eu vou até apontar o dedo aqui, ó. Você que está sendo raiva, você que anda com medo, assustado, ansioso, é porque você tem isso dentro de você. Você só manifesta o que você tem dentro de você. Agora, se você é uma pessoa que está voltado para as coisas boas, que você tem dentro do seu coração perdão, não julgamento, gente, a maior libertação é o não julgamento e o perdão de si mesmo. Certo? Se você faz isso, você vai ficar numa outra elevação. Agora, se você é ruim, personalidade difícil, egoísta, materialista, desvio de conduta, né? Tá perturbado, enlouquecido, você vai piorar. Porque o flash solar, ele vai chacoalhar todo mundo, até os peixes dentro d'água. Então imagina você que é ser humano, que tem antena aqui da pineal, né? Que tá meio bloqueada por causa do fluxo, mas essa antena ela vai desbloquear. Tu já parou para pensar? Tu que nunca viu um extraterrestre, nunca viu uma entidade, um espírito, ou coisa parecida. Aí da hora para outra tua pineal é descalcificada. E aí tu vai começar a ver. Começar a ver. Por isso temos que se preparar agora, né? Se preparar bem para a gente estar... Isso vai acontecer, entendeu? Isso vai acontecer. Esse é o boom que eles falam. Boom, boom, boom. Aconteceu. Existe a possibilidade, assim, Paulo, existe a possibilidade das pessoas que são resistentes no mal, elas, tipo, terem algum problema de saúde, vieram a faltar, a morrer, por causa desse evento solar, desse flash, dessa situação que vai haver? Porque até a Bíblia fala, né, que iria haver uma grande divisão entre aqueles que são... Joio e trigo. Lembra da separação do joio e trigo? Sim. A peneirinha tá passando. Tem um respirador ali que custa R$1.000. Não, mas eu vou comprar esse aqui que custa 50 mil, porque aqui eu tenho que dar 10 mil para o secretário da saúde, eu tenho que dar 10 mil para o médico, eu tenho 20 mil para mim, né? O governador ganha comissão. Entendeu? O joio e o trigo já está acontecendo, gente. É só você ver a corrupção, né? Os políticos, a justiça, você em casa com seu pai, com a sua mãe, os seus filhos. O joio está acontecendo. Você não está entendendo? Está acontecendo a separação, ó. Você vai escolher o bem ou escolher o mal? Você vai ficar no negativo ou vai ficar no positivo? Está sendo feita a separação. De a pessoa vir a morrer, por exemplo, se vier alguma coisa, eu acho que aí tem gente que fala, tem gente que não vai resistir à vibração elevada da Terra, gente que não vai resistir à vibração nova que vai acontecer. É verdade isso? O que vai acontecer é a justiça. Se você fez coisa errada, meu amigo, ela não é a lei do karma, a lei da roda de Sansara, a lei do livre-arbítrio, ela já está agindo aqui com mais velocidade. Porque se nós estamos evoluindo no energia, a vibração é atrás de milhão. Então, se você fez uma coisa errada, você já recebe de volta. Não vai ter mais aquele prazo, não vai ter aquela coisa de 1 ano, 2 anos, por que fulano só vai maldade e você não vê nada acontecer com ele? Não. Agora, nesse período, até novembro, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você serve as forças do bem e busca se reconciliar com aqueles que você tem diferença, ou você está ferrado, porque você vai pagar, não tem jeito, a conta vai chegar.
Entendeu? Então, as pessoas negativas vão marcar com as consequências. E isso que vai acontecer. É só você observar por que a justiça está vindo com toda a força sobre todas essas pessoas. Porque não é a justiça dos homens que está agindo, A é a justiça justiça divina. de Deus, é divina, justiça superior, é o plano superior. É como eu falei, o plano superior decidiu, acabou as trevas aqui, acabou, não tem mais, já vencemos. Só precisamos de vocês. Eu preciso do Luciano. Luciano precisa de mim. Todos nós precisamos estar juntos, com fé, confiança, sem medo, para atravessarmos esse inferno dessa transição, dessa transformação com paz, com paciência, sem ignorarmos que isso pode falhar. Esse é o aviso que a luz dá. Se você não estiver atento às coisas que nós estamos orientando, nós podemos reverter isso. Ao contrário, entendeu? Então, por isso que a gente tem que estar atento, vigilante, vigiar e orar, entende? Quer dizer que é possível, se a humanidade não acompanhar com o mesmo pensamento, ainda é possível uma reversão e que a gente tenha algum cataclismo, alguma coisa para despertar os endurecidos, não é mesmo? Eu sei de algo que vai acontecer, mas eu prefiro não falar. Tá? Mas porque esse livro está escrito num livro que foi canalizado em 2000, acho que foi 2014, um livro do pessoal do Curso de Milagres. Ele fala o seguinte, que depois essas prisões vão acontecer, a Terra vai mutar, nós vamos entrar na Era da Luz, Era Dourada, vai vir a evolução e tal, e ainda, mesmo presos, eles ainda vão aprontar, entende? Porque eles têm tanto poder que eles ainda vão aprontar. Porque eles estão há 6.000 anos no controle. 6.000 anos. 6.000 anos. Então, para vocês terem ideia, Jesus era para ter encarnado, segundo o pessoal, ele era para ter descido, né, a Terra, no Egito, na época de Akhenaton, que era a Era de Luz, onde tinha Akhenaton, tinha todo os estudos de Hermes, Tote, existia uma egrégora de luz muito poderosa. E aí houve um ataque, o governo de Akhenaton caiu, todo aquele projeto dos pirâmides morreu, e ele não teve condições de descer lá. Ele teve que ir para Jerusalém. Por quê? Porque a Céu já estava lá atuando. Entendeu? Então eles já estão aqui há muito tempo. Eles mesmos falaram nas prisões, um deles. Nós dominamos esse planeta há 6.000 anos. Então nós não vamos entregar ele fácil. Antes da gente entregar, nós vamos criar muito caos. E é isso que está acontecendo. Né? Caos em todo lado, caos ali, caos acolá, entendeu? Mas deixa eu só dar uma olhada para a turma aqui. Nós estamos em 11.559 pessoas, né? Vezes 4, estamos em 40 mil pessoas e pouco. Então, uma das lives mais concorridas que teve, né? Só teve uma que bateu 12 mil ali, mas se de repente o pessoal quiser chegando na nossa live, compartilhe com seus amigos aí, quem sabe a gente chega ainda no 12 mil pessoas aqui, né? Então a gente tem muitos ensinamentos, o Paulo estuda já isso há 30, 40 anos e a gente tem bastante força, bastante ensinamento para passar, e se as pessoas acompanharem o grupo do Paulo e o nosso aqui, Ensinamentos da Era de Aquário, né, nós vamos passando aos pouquinhos, porque também em uma live de 1 hora e pouco, a gente não consegue fazer assim milagre, né? Milagre de passar tudo. A gente dá alguns tópicos, né? Mas a gente recomenda que as pessoas assistam os demais áudios que tem do Paulo e os vídeos aqui do nosso canal de Ensinamentos da Era de Aquário. E a gente vai começando. Tem uma pessoa que eu também quero dar um alô para o Superchat aí, que é o pessoal que está dando os valores aí, Alberto Fetzer também deu, Joel Cardoso Pereira, Silvia Altavista, e o pessoal que está contribuindo, muito Rita Xanga, obrigado pelo Superchat. O pessoal pediu também sobre só aquela pergunta que tu não me respondeu, sobre qual é o filho do Trump que está em contato com os intraterrenos. É o Caçula. Tem o Eric, a Ivanka, Donald Jr., o Tiffany e o Baron. Qual é deles? É o Caçula. Caçula, o filho do Caçula. Tá, e ele está em contato com os intraterrenos, né? Baron Trump. Ele e os militares. Porque os militares. Ele tem um QI anormal, né? Fora do normal. Né? Ele tá assim, ó, pois é. E assim... o Alberto Fitz, né? Sim, é meu aluno, eu tô vendo ele aqui, o Alberto lá de... Tem um alô para... É o Baron. Então, Carainho, acho que é Carainho o nome da cidade. Carazinho. Carazinho. Nós temos muitas pessoas novas aí dos grupos do Paulo aí estão chegando, né? Então, poxa, eu estou muito feliz que o pessoal está gostando muito, então os comentários estão sendo muito positivos aqui, né? Muito positivos, e eu quero pedir também tu falar sobre
as naves e tal, que estão ajudando nesse processo, que são da Terra Oca. A Terra é oca, né? Ela tem essa parte de várias civilizações intraterrenas que estão ajudando, são pessoas, são seres do bem, que estão auxiliando esse processo junto com toda a equipe espiritual. Então, não é essa distinção que a gente faz, tipo, eu só acredito naquilo, aquilo lá não existe, então isso vai ter que cair também, né? Porque eles são todos irmãos, todos trabalhando junto, né? Os próprios mestres, os anjos, estão trabalhando com seres dimensionais da Terra e outros mais. Então, pouco tem que cair esse preconceito, um preconceito muito errado, que as pessoas aos poucos vão ter que acordar, porque preconceito é uma coisa extremamente negativa que foi imposto pela Cabala. Então, preconceito entre religiões, preconceito entre povos, isso aí a gente vai ter que acabar. Então, a gente está chegando, né, numa era assim que era de Aquário, como o assunto era dourada, né? Era dourada é uma era que nós seremos todos irmãos e vamos ter acesso a esse novo conhecimento que foi nos tirado pela Cabala nos últimos séculos e milênios aí, né? Então, e outra coisa que eu quero falar também, só complementando, que o pessoal pede muito assim, a gente só vê notícia ruim, que está acontecendo isso. Claro, porque a Cabala, ela domina totalmente a mídia, né? Então a mídia vai passar somente notícias ruins, e falar, vamos derrubar o presidente. O presidente não vai cair de jeito nenhum, porque é o plano espiritual que o Trump e todos os presidentes da Aliança da Terra consigam superar essa situação e botar todo mundo em cana. Então, o nosso presidente, o Trump e tudo mais estão unidos, são parceiros, e não há a menor possibilidade de ter uma queda no Brasil de forma abrupta, mas vai ter muitas coisas sim. Eu acredito que o pessoal pede muito sobre a Storm no Brasil, no momento a gente está meio carente de notícias concretas, mas está acontecendo, eu quero te pedir depois para ti, está acontecendo, as prisões de algum modo estão havendo, as pessoas estão sendo denunciadas, catalogadas, no momento oportuno, todas elas vão ter que prestar contas, né? Então, e apesar que a gente não vê na mídia, isso vai acontecer. E o nosso Brasil está destinado a ser uma nação do futuro, uma nação líder do futuro, porque aqui está, de fato, é um berço do cristianismo, o berço da nova era, o berço da era de luz. Então a gente está, de fato, limpando um terreno para que haja a era de luz, a era dourada no Brasil e no mundo, não é mesmo, Paulo? O que tu concorda com o que eu falei? Com certeza, eu vou falar aqui sobre a Terra Oca. Na verdade, todos os planetas que têm um projeto de laboratório genético, que existe humanidade, porque a humanidade não é só a Terra, existe humanidade em outros planetas, existem seres humanos que são iguais a nós, e existem outros seres que se desenvolveram nos mundos apropriados a eles. Quer um exemplo dessa diversidade? É só você olhar para a nossa fauna. É só você olhar para o mundo dos insetos. Inclusive, eu tenho um livro muito interessante sobre isso, que chama-se O Mundo dos Insetos. A diversidade e a inteligência nesse mundo dos insetos é um negócio assim extraordinário. E muitos desses insetos eles passam para outro mundo, porque existe uma inteligência por trás desse mundo dos insetos, no mundo mineral, no mundo vegetal. É você entender que Deus é tudo. E esses seres, eles vão para outros mundos, e lá eles são soberanos, lá eles são inteligentes, e são pessoas como a gente. Só que eles têm outro formato, né? Alguns pequenos, alguns grandes, né? Alguns de uma cabeça maior, menor, e aí vai. Quieto, pra gente pode ser feio, mas para eles é normal, é a aparência deles. Na Terra Oca existe uma diversidade enorme de seres humanos, parecido com a nossa imagem humana, né? E existem seres gigantescos, são gigantes, são seres que têm 4, 5 metros de altura, né? Inclusive tem, eu acho que 2 deles que fazem a segurança do Trump, porque eles têm alta tecnologia, né? Existem seres extraterrestres que moram na Terra Oca. Isso é uma verdade, uma realidade, né? Antes a gente não podia falar isso. Eu jamais falei isso nos meus áudios, nunca. Né? Primeira vez que eu estou relatando isso, isso é real, gente. Não é ficção, não é esoterismo, não é espiritismo, não é nada disso. É a realidade. E isso está em todo o universo. Então essa Terra Oca, ela tem agora uma aliança para favorecer a Terra. Só para vocês terem ideia, eu vou citar só 3 raças que são as mais antigas da Terra. Existe uma raça que chama-se... que eles moram, inclusive, lá... eles têm uma cidade ali na Praia de Santos. Eles estão há 18 milhões de anos. É o povo mais antigo. É a raça humana mais antiga. Segundo eles vieram do futuro para nos ajudar. Porque a gente estava previsto acontecer muitas guerras. E eles vieram porque a linha do tempo tinha sido alterada. Então, essa é a civilização mais antiga. São os seres humanos mais antigos da Terra. 18 milhões de anos. E tem uns outros que moram ali no Himalaia. E também tem ali na região de Córdoba,
na região do Sul, Santa Catarina e talvez Blumenau, que são os ágatas, né? Ágatans, né? Que tem aí mais de 260 mil anos, né? Que são tipo, eles são como se fosse, são todos bem altos, louros, olhos claros, cabelos pretos, mas são todos 3, 4 metros de altura também, são bem altos. E aí tem uma outra raça que são os gigantes, né? Esses gigantes que são lemurianos e atlantes, e esses são mais novos, né? Tem em torno de 100 mil anos, mas são raças que estão aí há muito tempo na Terra Oca. Só que tudo escondido, tudo era feito em livro, eles mantinham comunicação com a gente através da intuição e das canalizações. Algumas pessoas entendem o que é isso e não. Só que agora, o que é que está acontecendo? Eles querem serem revelados, porque não adianta ficar se escondendo das pessoas e acaba prejudicando as pessoas, certo? Isso é uma parte. E o filho do Trump, com os militares, que estão à frente dessa intermediação, dessas conversas, certo? Ok? E aí o Luciano tinha falado sobre o que mais? Qual foi a outra coisa que você falou? Eu tinha pedido sobre, deixa eu ver, tinha outra coisa que era, e eles vão vir então, eles vão se mostrar quando chegar o momento oportuno, e No eles vão momento aparecer. oportuno. Eles querem fazer isso de uma vez. Existe uma turma que quer fazer de uma vez, apresentar logo todo mundo e todo mundo já fica sabendo e acabou-se. Né? E aí, Pleiadianos já vão apresentar, dizer, ó, nós somos pleiadianos, nós somos daqui, papapá, tá aqui a nave e acabou. Entendeu? É mais ou menos assim. e vai haver essa apresentação do Trump de todos esses seres, vai chegar, vai ser uma coisa oficial, assim, eles vão mostrar de uma Isso. maneira oficial. E nós vamos ver. Também nós Nós vamos vamos ver, ver. então. Porque vai acontecer, vai haver um momento que eles vão aparecer. Tá? Tá. Os dias de escuridão, que eu tô vendo aqui uma pessoa falando O aqui. pessoal pede escuridão, Dia de escuridão, gente, na verdade, não é que tudo vai ficar escuro, entenda. É um momento onde nós não teremos comunicação. A escuridão é isso, tá? A escuridão é a falta de comunicação. Não é a escuridão do céu, certo? Mas como não vai ter luz, não vai ter energia em alguns dias, e não vai ter internet, não vai ter televisão, então é como se a gente não tivesse no escuro da comunicação. Não é a escuridão da Terra, certo? Esses dias de escuridão mesmo que vão acontecer de fato, vai ser na época que está avisada aí a passagem de um planeta, mas não vai ser agora, né? Vai ser entre 2021 e 2025, né? Pode ser que seja antecipado, porque segundo as informações que eu soube, esse movimento energético está muito próximo, né? Mas não vai ser agora, porque nós não suportaríamos todas essas coisas ao mesmo tempo. Né? Entrar lá, porque a gente entraria numa era do gelo, né? Porque a passagem dele vai inverter os polos e a gente vai ficar 10 anos na era do gelo. É uma mini era do gelo, porque na verdade uma era do gelo é 100 anos, né? Então, não é isso, é uma mini era do gelo. É 10 anos na era do gelo, tipo assim, vê o sol, tudo neve, gelo, tanto que o Trump mandou fazer uma tropa, né? De soldados e um exército só para trabalhar no gelo. O que você acha que ele mandou fazer? Uma tropa, né? porque ele já está prevendo. E mandou fazer para quando? Ele disse que começa em 2021 para fazer operações a partir de 2025. Então ele já sabe, como eles têm um relógio do tempo, uma matemática quântica, né? Do relógio do tempo, então ele sabe que tem uma probabilidade disso acontecer entre 2022 e 2025, que é mais ou menos essa previsão do Nibiru e os dias de escuridão de fato, né? Porque aí vai ser escuro mesmo. O que vai acontecer agora é a escuridão da comunicação. Poderá haver um dia de escuridão, mas não é todos os dias escuros. Não é isso. Apesar disso, você deve se prevenir comprando vela, né? Comprando mantimento, tendo coisa, porque um momento o sistema financeiro vai ter um colapso, nós vamos passar uns dias aí sem poder acessar banco, né? Nós vamos ter essa questão de também não poder ficar em casa, por isso você tem que ficar em casa, porque é mais seguro, e isso vai acontecer quando estiver próximo do evento. O evento é até setembro, né? Até a previsão é essa. Paulo, então, só para começar, agora estamos em 12 mil pessoas, o que equivale a 45 mil pessoas, é muito bom, o pessoal vamos chegar muito. A 15 mil, vamos chegar a 15 mil. A gente não vai, assim, normalmente a gente faz lives de 1h30, então a gente está com 1h20 já, então a gente teria mais uns 15 minutos para bater o papo. Mas tem uma outra pergunta que tu fez por último agora, que eu tinha falado assim, só para que o Brasil não vai cair, o nosso presidente não vai cair. Pronto, vamos lá, o nosso no Brasil. Tá fortalecido, eu vou falar de um guia, de um mentor meu, eu pedi permissão, posso falar dele agora? Que chama-se o Padre Dom Bosco, né? E ele fala o seguinte: entre os paralelos 15 e 20 graus, havia um leito muito largo, muito extenso, que partia um ponto onde se formava um lago. Então uma voz disse repetidamente: quando escavarem as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá uma grande civilização, a Terra Prometida. A Terra Prometida é o Brasil.
ali justamente no Planalto Central, onde Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Então, existe uma profecia do padre Dom Bosco, que é um dos nossos orientadores, sobre Brasília, né? Onde Brasília seria o local onde nasceria a quinta raça, né? Que é, aliás, a sexta raça, né? Que é a raça que vai herdar o planeta para a quinta dimensão. Então, as coisas batem. O Brasil está previsto em ser um planeta guia, né? Um planeta que vai ajudar a, a, a Terra a ser uma harmonia. Tanto que vocês podem ver que os países que estão muito forte esse processo, muito forte, é os Estados Unidos e o Brasil. Né? Você vê que a corrupção, os problemas que a gente tem aqui são endêmicos. Mas, gente, a justiça de Deus, ela tarda, mas não falta. Não pense que essas coisas não vão acontecer aqui. Não pense que isso não vai chegar. Não vai haver o que vocês acham que vai haver. Você está vendo a justiça, essas coisas acontecendo? Esquece. Sabe por quê? Ó, porque é o seguinte, existe um acordo entre o governo americano e o governo brasileiro para ações no Brasil, mas isso não vai acontecer agora por causa de quê? Por causa das eleições americanas. Qualquer coisa que acontecer aqui envolvendo o Exército poderá ter um desdobramento nos Estados Unidos, né? Porque a Matrix aí, né? Ela pode se articular e atrapalhar os planos da eleição do presidente. Porque quem lidera a Aliança da Terra é os Estados Unidos, quem lidera é o presidente Trump. Então, se a gente perde as eleições lá, se a gente, digo, como humanidade, ele perde as eleições, nós perdemos aqui também, todo mundo perde. Porque a cabala ganha e todo mundo vence, entende? Então a gente tem que fazer esse sacrifício de aguardar mais um pouco, esperar o momento certo para que a história e outras coisas aconteçam. Mas vai acontecer? Vai sim, mas no momento certo, não é esse momento. Então esse jogo, essa valsa, né, que está sendo dançada aí, vai, acontece isso, mandou isso, vai na prisão, vai não sei o quê, olhando o celular não sei de quem, vai não sei para onde, isso tudo é besteira, esquece isso. Não se preocupa com isso, porque na verdade existe uma determinação para que a justiça venha. Então, ela vai acontecer quando a justiça americana começar as prisões em massas, principalmente dos líderes. Né? Porque as pessoas falam, porque fulano morreu, fulano morreu. Eu, particularmente, não acredito. Porque a justiça, ela quer colocar a mão nos líderes para até apresentar para a humanidade quem são esses líderes. Para montar a história. Porque se já faleceu, não tem graça. Então, para que tem guerra? Não faz sentido, entendeu? Eu vejo assim, né? Então, eu acho um exagero, né? Até o pessoal fala que isso é uma forma até de atrapalhar a verdadeira campanha, né? Que está aí por detrás, porque o próprio Canon não divulga essas coisas. Então, quem está divulgando, né? Entendeu? Nem dele vaza nada disso. Então, o que eu acredito que vai haver essas prisões dos líderes, da corrupção e tal. Quando isso acontecer, isso vai chegar no Brasil, essa onda vai chegar no Brasil, e aí muitas coisas vão acontecer. Quem tiver errado, tem que temer. Se você está errado, você vai ter que temer. Essa é a questão. Tá, Paulo, uma questão aqui me fizeram sobre o pessoal, só que essa palavra é proibida no YouTube, tá? É VAC, tá? Vamos chamar VAC porque essa palavra é proibida no YouTube. Se falar, derruba a live. Então, há esse plano da Cabala de colocar esse VAC, né? Aquela coisinha que a gente leva picadinha, assim, né? O VAC, segundo a CIA, né? O Serviço Secreto Americano e os militares, eles falam que 97% de todos os VACs no mundo estão corrompidos. Né? Então, na verdade, não vai ter VAC, esquece isso, o coronga vai ser, naturalmente, vai sumir, vai aparecer em outro momento, segundo o presidente Trump e os pesquisadores, ano que vem volta no outono, né? Outono, acho que é agosto, setembro, outubro, né? Vai voltar de novo o coronga, isso mesmo que você está ouvindo aí. E aí ele vai voltar, talvez, mas depois some de vez e não aparece mais nunca, porque isso já está no relógio do tempo, isso é o projeto natural. Não vai. Eu até pensei que houvesse uma segunda onda de coronga, mas pelo que eu estou vendo, parece que não. Talvez alguma coisa em setembro. Existe uma conversa aí do serviço secreto de uma onda, de alguma coisa em setembro, mas eu acredito que seja mais o flash solar. Vocês estão notando que está uma certa tranquilidade? Um silêncio? Dos ambos os lados. É como se estivessem limpando os fusíveis para colocar novas armas, outra coisa. É porque essa recuada na trincheira faz parte do processo dessa guerra mundial espiritual. Nós estamos numa guerra mundial espiritual. O que vocês precisam buscar é a expansão da consciência e o autoconhecimento. Essa é a maior libertação. Porque se você expande e tem autoconhecimento, pode o mundo se acabar, você não vai sim ser afetado, né, por nada.
tá? É. Por nada. E, então, esse flash solar, que eu nem te falasse, possivelmente aconteça, prazo ninguém sabe, mas há uma grande probabilidade que ele acontecer agora até o final desse ano e vai mexer com toda a situação atual. As pessoas vão sentir isso aí, ou é uma coisa assim, Isso. muito espiritual, que um sente, outro Vai não ser uma coisa sente, que vai ser sentido no físico. no físico, tá? E E que as até a pessoas vão... mídia, e Tá. até a mídia que trabalha para o outro lado vai publicar, né? Até a mídia vai estar. Então seria essas explosões solares que a gente tem todo o ano, mas uma coisa muito mais intensa, né? Uma É porque é uma coisa explosão. direcionada. O Sol ele é ele foi criado pela divindade, pelos seres da divindade, que a gente chama do Conselho do Sol Central, que é de Sírios. Aham, Existe o Conselho do Sol Central, o Senhor do Mundo, os seres maiores, né, os Unos, que comandam todo o universo. Eles criaram esse Sol há milhões de anos, e esse uhum, Sol ele foi criado para nutrir essa galáxia, esse sistema solar aqui, né, que é a Via Láctea. E aí o que aham, acontece? Esse Sol está morrendo. No livro do conhecimento eles contam que esse Sol está morrendo porque já tem muito tempo. Então eles estão construindo um outro Sol, uma outra tecnologia, em outro lugar, para um outro sistema que vai ser montado para no futuro a humanidade migrar para outros planetas e aqui a Terra ficar algumas pessoas com o Sol que vai ser restaurado. É mais ou menos isso. Então, esse flash solar são explosões que acontecem, certo? De tempos em tempos, mas são explosões de informação. Gente, se existe civilização no Sol, como é que seriam esses seres? Imagina, existe pessoas que moram no Sol. Ai, como é que mora que é cheio de fogo? O pessoal deve pensar. Gente, no projeto espacial secreto, eles falam de uma viagem que eles fizeram ao núcleo do Sol. O Sol, vocês veem aquele fogo, mas dentro dele ele é gelado. Engraçado isso, é uhum, gelado. E tem cidades lá. Exatamente. Só que são seres de uma outra energia, uma outra vibração etérea. Inclusive, parte deles migraram para cá, moram na Terra Oca. Existe uma cidade que moram pessoas que moravam no Sol. Tá lá no uhum, relatório lá, né, do pessoal que fala da cidade de Roca lá, tem lá, habitantes do Sol, né? Então, esses seres, eu não tenho a menor ideia de como eles são, eu sei que eles vieram de lá. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A explosão solar é uma explosão cósmica de expansão da consciência e de despertar. Então, segura a cabeça aí, porque o negócio vai vir, vai chacoalhar mesmo, vai mexer com as estruturas sociais, com as estruturas emocionais, com o mundo. E também vai acontecer muita coisa na Terra. Talvez vulcões entre erupção, talvez aconteçam alguns tsunamis, né? Talvez aconteça empresas quebrem, talvez bancos entrem em falência, talvez aconteça mais prisões, talvez aconteça coisas, né? Porque traz um fenômeno psíquico, metafísico em todo o planeta. é. Entende? Tá? Daí, o filme da Guerra nas Estrelas, do Spielberg, ele retrata a verdade, é uma coisa que foi uma cópia da verdade, aconteceu mesmo aquela Guerra nas Estrelas, como, Sim. como está O Guerra das Estrelas, na verdade, é o relato de um livro que eu sugiro para vocês comprarem na editora do Conhecimento, chama-se Egg, o Décimo Planeta. Até você, Luciano, se não tiver a oportunidade de conhecer, do Roger Feraldi, que era um professor da Universidade Fluminense, filho de franceses, carioca, inclusive fez música de carnaval, um senhor espiritualista, e depois fundou a Umbanda do Coração lá Ele foi também o segundo, um Babalaixá, né, que é um nível de mediunidade mais avançado do que o médio comum, né, que é acima de um pai de santo, digamos assim. Babalorixá, só existiu 3 Babalorixá no mundo, né, ele foi um Babalorixá, né, e ele conversava com o Tamantaê, que é um ser vindo de Sírios, né, Sírios, um extraterrestre de Sírios que morou em Vênus, que foi o Caboclo Sete Encruzilhada, inclusive. Então, o Caboclo Sete Encruzilhada é um ser vindo de Sírios. Então, ele orientava o Roger Ferradi e ele fez um livro contando essa história. Ele disse que estava um dia em casa, na máquina de escrever, não existia computador na época, e chegou 3 seres, assim, de uns 5 metros de altura, e falaram: nós queremos que você conte a história oculta da Terra. Aí ele canalizou um livro que tem a Guerra nas Estrelas. Chama-se Egg, o Décimo Planeta. Egg, Pois o é. Décimo Planeta, que é um livro que conta a história da humanidade desde a sua origem. Ele vai contar porque existia uma super terra. Lá o Corey Goode, o David Wilcock, lá nos TV Gaia, tem uma entrevista dele que eles contam da super terra. Existe uma terra que era, digamos assim, 50 vezes maior que esse nosso planeta. Você imagina o tamanho dessa terra. E ela eram 10 planetas. O nosso sistema solar são 9 planetas, né? Então faltou um planeta. Esse planeta, ele explodiu por causa de uma guerra.
E os dejetos dele está espalhado em todo o sistema solar, certo? E aí, essa superterra, ela habitava uma humanidade extremamente avançada, que nós somos descendentes dela, né? A maior parte da humanidade é descendente dessa humanidade super avançada, que tinha uma intuição avançada, que tinha vidência, que usava vimanas, de uma tecnologia muito avançada. Só para vocês terem uma ideia, eles são tão avançados que quando eles migraram para Vênus, eles moraram em Vênus, eles foram para Golop, que é um planeta em outra dimensão, em outro universo, de tão avançados que eles são. Então, eles são avançados milhões de anos, muito avançados. São seres muito avançados. Mas alguns deles vieram para a Terra, pois eles que criaram a Terra, a nossa Terra aqui foi eles que criaram. Né? O ser, que é o mestre lá, o Uno, criou a Terra. Aí criaram o ser humano em laboratório, criaram os primeiros genes, as primeiras almas. Aí trouxeram alguns mestres, convidaram Jesus, Buda, Maitreya, vários mestres, né? Para vir para a Terra, para trazer ensinos. Tem toda a história lá. Aí ele fala da guerra, né, que foi canalizada pelo o Jorge Lucas, né, num sono, estava dormindo e viu uma guerra, e aí ele acordou e escreveu essa guerra em capítulos e criou Star Wars. Aquela força que eles falam, força, é essa força de uma energia chamada Vril, que é a energia mais poderosa do universo, que o Hitler, inclusive, montou a Sociedade do Vril para pesquisar, acessar essa energia, né? A energia de uma força que move pedras, ela inverte a gravidade. Nós não temos, o ser humano não tem permissão para ter acesso a essa energia, porque ela é muito mais poderosa do que guerra, do que nuclear. Você imagina, ela destrói um planeta e constrói 10 planetas ao mesmo tempo, só para tu ter ideia o poder dessa energia. E essa energia, os Atlantes usavam ela, só que ela era limitada, era uma coisa controlada. Então a guerra que houve foi com o Vril, e essa guerra destruiu tudo, né? Destruiu tudo. Então, hoje, quem tem acesso a isso são os monges do Tibete, os yogis e os sábios do Himalaia, né? E tem a Sociedade do Vril, que fazem exercícios para acessar essa energia. Eu já tive a oportunidade de ver assim, conhecer um negócio assim que você tem medo, dá medo, né? Porque você não conhece, é uma energia desconhecida, mas é uma energia que está na gente, e é o éter, né? Tem um cheiro do éter. Inclusive, é um sinal de iluminação, né? Quando você vê o éter, é um sinal que você iluminou, você não é mais humano, você é meta-humano, né? Você é um meta-humano, você deixou de ser humano, você é um meta-humano, humano de um nível acima, um ponto acima, digamos assim, certo? Então, a Guerra nas Estrelas, na realidade, aconteceu, e o George Lucas trouxe isso e transformou em filme. Então, os filmes que você vê da Marvel, que você vê da Star Wars, George Lucas, os filmes que você já viu do X-Men, são filmes que, na verdade, são relatos de ficção, mas que na verdade são baseados em fatos reais, né? Baseados em fatos reais, em visões no astral, em visões de sonhos, e que a espiritualidade repasse e eles constroem, né, toda essa narrativa através de filmes, entende? Eu conheço uma astrofísica, olha só, ela que fez o trabalho psicológico com alguns astronautas que foram para a Lua e eles chegaram altamente traumatizados, porque eles viram coisa que eles não podiam falar. Eles assinaram um termo de responsabilidade que não podiam relatar o que eles viram, então eles chegaram muito traumatizados, porque a primeira coisa que existe uma estação lunar humana na Lua, não é aquela flutuando que vocês veem, é lá na Lua mesmo, certo? Só que essa estação lunar pertencia ao serviço secreto lá da Matrix, né? Cabala, como vocês chamam. E ela estava lá, os draconianos e tudo. Aí o que aconteceu? Existe um acordo para não haver guerra, então eles nunca brigaram lá na Lua. Mas já houve disputa lá, certo? E os astronautas desceram lá e ficaram assim, ó, pasmo. O que é isso? Como é que é isso? Não, mas tu não pode falar disso, tu não pode falar de ET, tu não pode falar de nave. Eles assinaram o termo. Então eu conheço uma astrofísica, eu não vou falar o nome dela, até para não comprometê-la, mas eu conheço ela pessoalmente, e ela falou para mim, ó, eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhei para a NASA fazendo atendimento de astrofísica e psicologia com alguns astronautas. E alguns deles me relataram coisas assim que você não acredita. Inclusive, existe um Instituto de Ciências Não Éticas. Pode dar uma pesquisada aí. Existe ela diz que conhece seres humanos que têm superpoderes. Ela contou um caso de um que ele se desmaterializa, ele atravessa a parede. Ela falou, então X-Men vem daí, né? Instituto Xavier, vem de um ex-astronauta, né, que conseguiu acessar esses poderes humanos, que isso tudo está no cérebro, gente. Os poderes meta-humanos estão no cérebro,
Se você consegue desenvolver o lado direito do seu cérebro, que é o lado criativo, inventivo, mais ainda, aí você começa a ter esses poderes. Só que é aquela coisa, quanto mais poder, mais responsabilidade, né? O que leva a isso é o Dao Yoga, uma yoga do Buda, a Bom, yoga secreta Paulo, do Buda. é assim, ó, eu vou só para, porque a gente tem mais ou menos, a gente respeita o horário, agora a gente já está com mais de 1h30, então eu acho que a gente Vamos vai, fechar em 1h40. 1h40. a Aí gente, encerra. então eu só vou dar um alô para a turma aí, então, gente, vocês compartilhem essa live aí, depois a gente pode se reunir em outro momento, a gente pode voltar aí, Podemos fazer uma outra com outro tema, né? eu quero, inclusive, eu quero manter assim o nosso contato, que a gente vai marcar uma outra live, outro momento com mais assuntos aí, né? E eu peço desculpas, se as pessoas não sabem muito sobre esses assuntos, mas aos poucos a gente vai caindo esses certos preconceitos que tem quanto a algumas coisas que nos passaram, né? Então a gente tem que estar aberto, porque assim, para o novo momento a gente não pode ter preconceito, a gente tem que estar aberto à expansão da consciência. Muitas coisas que a gente acha que não é verdade e um dia vai ser revelado e a gente vai levar um choque muito grande. Então, não precisa acreditar em tudo, mas pesquisem mais a respeito, pesquisem mais, estudem mais, participe dos grupos, né? Participe dos grupos, tem muito assunto que aos pouquinhos a gente vai falando. É que foi muita coisa de uma vez só, o pessoal se assusta um pouco, né? Mas é normal, é normal. Mas aí, é. não, mas aí é aquela coisa, como você mesmo falou, né? Se nós estamos mais assustador é você saber que um pai abusava de um filho 10 anos e o filho nunca pôde relatar. Isso é muito mais assustador, né? Bom, mas isso enfim, é muito mais. Mas eu te agradeço, Paulo, pelo nosso contato, foi muito bom aí, eu acho que o pessoal tem os grupos também, e espero que a gente tenha trazido alguma coisa de contribuição. Então, só Você para... disse que deu 12 mil aí pessoas, aí agora deu uma... 12 mil, Então, só para a gente concluir assim, ó, vamos manter sempre essa mensagem de esperança, de certeza que a luz de Deus nunca falha, e que a vitória de Deus é certa, né? Não tem a menor dúvida disso. Então. Eu vou encerrar com a fala aí. Eu quero dizer a todos vocês que é uma oportunidade aqui, agradeço o Luciano, a generosidade dele, a luz dele, o carinho dele, a dedicação dele, o tanto que ele está fazendo aí desse trabalho muito belo, muito lindo, nada acontece por acaso, né? E eu estou aqui porque é minha primeira vez, né? Sou debutante aqui no YouTube, né? E essa ferramenta maravilhosa que ele me apresentou também, que dá para você compartilhar as lives, eu nem conhecia essa ferramenta. Então eu quero agradecer a oportunidade e convidar todas as pessoas para acompanhar esse trabalho do Luciano, acompanhar o meu trabalho. Eu tenho o Telegram aí, né, que o Luciano já passou, né, Paulo Cassiano, só procurar lá, você vai encontrar, você entra no grupo. Eu tenho começado um trabalho com constelações, né, para despertar a consciência, inclusive vou fazer 7 sessões de constelares, né, de constelação, né, para ajudar no despertar, porque nós vamos entrar numa fase bem difícil agora, que é julho e o início de agosto, que é mais ou menos a fase dos ajustes disso, porque para que as coisas derem certo, nós temos que passar por essa fase dos ajustes, porque na agenda do QAnon está previsto só mais 3 semanas, né? Só mais 3 semanas para encerrar a agenda militar. E aí, quando isso se encerra, começa algo, né? Algo vai começar, tá? Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: foque no autoconhecimento, foque na expansão da consciência, foque na mente de Deus. Coloque as suas energias focadas no otimismo e no positivismo. Nós estamos a caminho de uma nova era, da Era da Luz. Essa Era da Luz é tudo isso que eu relatei para vocês. Eu não tive a oportunidade de falar dos aparelhos, das coisas que vão vir, mas só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter acesso a tecnologias, são mais de 6 mil tecnologias que vão mudar e transformar a humanidade. Desde a questão financeira, que vai ser tudo lastreado em ouro, né, de moedas até de criptomoedas, é um outro tipo de criptomoeda, não essas que vocês conhecem aí, tá? Há equipamentos que vão nos ajudar no rejuvenescimento desse paradigma da morte, né? Das doenças que vão ser resolvidas, ok? E tecnologia de não combustível, porque toda a tecnologia do Tesla está sob a guarda do Donald Trump, e ele vai quebrar as patentes e vai abrir. Então a energia livre vai chegar, vai acabar esse negócio de a gente estar pagando conta de luz, carro com combustível, isso tudo vai acabar. Até o petrodólar já acabou, não sei se vocês sabem, mas a mídia não divulga, mas o petrodólar já acabou. Se isso está acontecendo porque nós estamos preparando a Terra para uma nova era, a era da luz, a era de Aquários, a era do amor, a era da verdade, tá? Então, a mensagem que eu digo para vocês é o seguinte: acredite em você, nunca se deixe levar pelas informações negativas e pela mentira. A verdade está na sua essência, no seu coração. Sempre quando você
for confrontado com situações que possam lhe perturbar ou lhe deixar com dúvida, você olha para o seu coração. O seu coração tem a resposta de tudo. A sua essência tem a resposta de tudo, tá? Todas as respostas estão lá, ok? E aí, e nunca julgue os outros, não julgue as pessoas, certo? Tenha cuidado com os falsos profetas, com as mentiras que circulam na web, com as coisas que contam. Fique atento à verdade. Procure estar no egrégor de luz, em companhia de pessoas que estão buscando te ajudar, certo? Em companhia de pessoas que estão, de fato, transmitindo essa verdade, ok? Então é isso. Eu queria agradecer ao Luciano, né, por essa oportunidade. Muito obrigado. E isso vai dar o alicerce da sua vida, tá? Essa é a esperança que a gente quer deixar para vocês, né? Porque o melhor sempre acontece, certo? E como o Luciano fala, a luz venceu, né? A luz venceu. Então, essa é uma vitória da luz. Então, tá, Paulo, muito bem, obrigado. Eu que te agradeço também. A gente pode. É só dizer que assim, a gente tem uma. Eu tenho um outro momento que a gente vai marcar, talvez para a semana que vem, outro momento a gente pode marcar de novo. Esse domingo, agora eu estou planejando uma live com outros assuntos que eu vou incluir aqui, mas a gente marca para a semana que vem, um outro dia qualquer, a gente marca. Prazer, aí, né? meu irmão. Na próxima semana estamos de novo. Fazer uma live aí mais. A gente pode fazer assim. Então, só avisar o grupo aí que eu vou fazer uma live aqui do domingo, como é tradicional, no outro domingo eu fiz também, uma live às 19h30, tá? E aí depois eu marco uma outra live com o Paulo, para não ficar muito junto, assim, porque aí acumula assunto, né? A gente marca uma com ele em outro momento, assim, tá? E a gente tem mais assunto para falar. Tranquilo, é verdade. Então, só fazer deixa eu fazer só uma oração, um segundo aqui, só botar uma imagem aqui para a gente. Sim. Né? Vamos pedir então a proteção nesse momento, vamos agradecer a Deus esse momento maravilhoso que tivemos, de conhecimento, de aprendizado, pedimos que nosso Mestre Jesus se faça presente em todas as famílias, em todos nós, que derrame sobre todos nós o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo sobre as famílias, sobre o Brasil, sobre o povo brasileiro, que abençoe a cada um de nós. Então, obrigado, Senhor, por esse momento. Mãe Maria Santíssima, inunda a nossa nação brasileira com o teu manto de luz. Arcanjo Miguel e todos os seres venham trabalhar a luz, que a luz venceu para a construção dessa era dourada que estamos prestes a entrar. Então, obrigado, mestre, sejamos todos abençoados e vamos levar essa mensagem de luz para a nossa casa. Então, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço, então, a presença mais uma vez de todos. Deixa eu botar mais uma coisa aqui. Então, Paulo, então, eu tirei. Então, obrigado a todos, nós vamos encerrando aqui, ainda a gente está em 11 mil. Obrigado, gente, boa noite. Obrigado, um abraço, até a próxima. Luciano, tudo de bom. Abraço a todo mundo. Pessoal do grupo aí, gratidão, obrigado por tudo, valeu. Tchau.